Beatriz sempre me deu muita liberdade. Ela sempre confiou muito, né? Eu falo que a força e a coragem da Dona Beatriz, sim, tá em extinção. O primeiro ano, que foi 2010, nós tínhamos 3, 4 colaboradores no máximo. Na pandemia, o primeiro ano da pandemia, nós estávamos com 125 colaboradores. Tem que olhar esse bem-estar do ser humano, porque eles são o nosso patrimônio maior dentro da propriedade. São pessoas, né? Se tu não tiver com pessoas ali se dedicando, tu não roda a tua operação, né? Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje nós vamos falar aqui como é trabalhar em família, tanto na agricultura como na pecuária. E para esse assunto, eu estou aqui com a Dona Beatriz e Daila Fabrício. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, Roberto. E aqui ao meu lado também, Walter. Você não tá bom, Walter? Bom demais da conta. E hoje nós estamos com uma coisa inédita aqui. Você que está em casa, você se dá bem com a sua sogra? Você se dá bem com a sua nora? Aí é que nós vamos ver sogra e nora que trabalham. Mas antes disso, eu quero falar uma coisa. Você que assiste o nosso programa, curte, compartilha, comenta, porque é muito importante para o engajamento dentro das redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram e outras redes. Faça seu comentário que ele pode surgir aqui. Aliás, eu vou até ler aqui, um comentário hoje que foi na entrevista do senhor João Campos, do Laticínio do Nico. Olha aqui, o José Carlos Trindade comentou aqui. O MF, o melhor programa de entrevista, sempre com depoimento de vida que inspira a seguir em frente, e tive o prazer de conhecer o Walter e o Roberto na AgriShow, pessoas maravilhosas. Manda o Pix que depois eu te pago. Gostei muito disso. Olha, gente, a gente quer isso. Aí fala do João de novo aqui, que é uma história inspiradora, a Sheilane falando. Enfim, a gente agradece muito a audiência de vocês. Para nós é extremamente importante essa participação e esse feedback que vocês dão para a gente, tá bom? Obrigado. Vamos embora, porque hoje é sogra e nora. Hoje vai. Não, vai ter briga, a gente vai administrar. Vamos lá. Então vamos lá. Bom, vou começar pela senhora. Dona Beatriz, como é que o agronegócio entrou na vida da senhora? Olha, desde criança, a minha mãe sempre carregava nós para a lavoura, né? Tá. Nós éramos de uma família muito humilde, 7 irmãos. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe doméstica de escola. E ela sempre incentivava. Vocês têm que saber fazer, vocês têm que mandar, vocês têm que aprender a trabalhar. E carregava nós para a lavoura. E ali foi indo. E a gente, sempre naquele amor, naquela união de família, de pai, de mãe, de irmãos. E foi aí que a gente começou. Depois, eu fui morar com uma cunhada minha, 12 anos, para mim poder estudar, porque meu pai não tinha condições de dar estudo. E o meu pai trabalhava, anos atrás, com essa família Fabris já. Ele era motorista deles. Aí eu fui morar com ela, morei 12 anos com ela, casei com o irmão dela, dessa minha cunhada. Aí, quando nós casamos, em 1980, já fui para dentro da casa da minha sogra. Aí nós tinha posto de combustível, nós tinha aqueles armazéns de antigamente que vendia desde um pedacinho de fumo até um pacote de açúcar, sal, tudo empacotadinho. Tudo. Isso daí, que cidade? Seberi, Rio Grande do Sul. Ah, tá. Lá em Seberi. Quando nós casamos, já fui morar com a minha sogra. E daí tudo começou. Aí foi. Trabalhamos muitos anos assim. Daí meu cunhado começou, porque nós temos que abrir lavoura, que era o Fidêncio, né? Que os irmãos já trabalhavam juntos. Quando tinha o posto, tudo isso, já eram tudo junto. A sogra, eles dois. Aí depois eu cheguei para ajudar. As filhas dela, ela tinha 4 meninos e 2 meninos, já eram tudo casados. Aí foi que ele disse assim, não, nós vamos comprar um trator, nós vamos começar com a agricultura. E o meu marido era muito negativo para essas coisas. Ele não gostava, ele tinha muito medo de enfrentar alguma coisa, de fazer dívida. Aí o meu cunhado, que era o Fidêncio, ele sempre dizia assim, Bea, eu conto com você. E você vai me ajudar. E eu sempre apoiei ele muito nessa situação, nos negócios que ele ia fazer. Aí nós fechamos tudo isso, fechamos o posto, fechamos aqueles armazéns, aquelas cereais listas que nós tinha, e partimos para a lavoura. Tá.
Foi daí que começou, então, a lavoura. Aí eles começaram com um tratorzinho bem pequenininho, e foi indo, e cada vez mais. Aí depois eles começaram a trabalhar com sementeira, que até hoje eles têm. Foi que daí em 2004 o Tiago estava na faculdade, se formou, e quando em 2001 meu cunhado e o meu marido compraram aqui o Seu Fidêncio e o Leoclides, ele sempre dizia, alguém vai ter que ir para o Mato Grosso. E a minha sogra era muito contra isso, ela não acreditava no potencial dos filhos que ela tinha. E o Tiago dizia assim, não, tio, eu vou para o Mato Grosso. Peraí, Tiago, meu filho da senhora. Meu filho tá, já. porque você não falou aí, você teve... Dois Tá. filhos, né? O Tiago, que é o esposo da Daila, e o Rodrigo, né? Que Deus acolheu ele com 25 anos. Tá. Aí o Tiago dizia, não, tio, eu vou para o Mato Grosso. E eu pensava, imagina, né? Que vai ir enfrentar um mundão desse. Se formou dia 24 de janeiro, dia 5 de fevereiro ele estava no Mato Grosso. Puxa. Aí ficou aquele ano, um vai e vem, eu vinha, ficava com ele, eu voltava, meu esposo vinha e ficava, até que no final do ano, e o Rodriguinho deu. O Rodrigo ficava comigo. Aquele que ficava com o Rodrigo, porque ele estava começando o 2º grau. Ele reprovou naquele ano e ele disse, eu não vou mais estudar, mãe. Eu vou embora, vou lá ajudar meu irmão, vou trabalhar com ele. Foi que em 2005 a gente veio definitivo para o Mato Grosso, que o Tiago já fazia um ano que estava aqui. Então o Tiago puxou. O Tiago puxou. Ele estava lá e vocês, depois de um ano, foram todos para lá. Todos para lá. Daí, um dia eu cheguei para o Leoclides era muito contra. Ele não queria... Imagina, se criou ali, ele não queria perder aquele vínculo que ele tinha lá. Tá. Aí eu disse para ele assim, como que nós vamos ficar aqui cuidando dos filhos dos outros e o nosso filho que precisa da gente está lá, nós temos que acompanhar ele. E o Rodrigo reprovou, eu não vou mais estudar, eu vou ajudar o mano. E daí nós íamos embora. Aí que foi onde tudo começou, a Jatobá, que daí nós já estava a caminho, o desfeito da sociedade, né, do Leoclides e do Fidêncio. Foi uma pessoa que nos ajudou muito, batalhou muito, foi um homem que muito trabalhou. E a gente deve muito a ele para a gente estar onde a gente está hoje, quando nós começamos. Tá. Aí eles ficaram lá no sul, né, com a sementeira que eles têm até hoje, e a gente veio para cá, mas tudo era muito difícil, imagina, não tinha estrada, não tinha energia, tudo foi com sacrifício. Mas, graças a Deus, a gente se uniu e começou a trabalhar e estamos onde nós estamos hoje. Tá, então vamos lá. Só para quem está acompanhando aqui, a fazenda fica aonde exatamente? Ela pertence para o município de Paranatinga. Tá. Dá 210 quilômetros de Paranatinga, só que o nosso acesso hoje é Sorriso. Sorriso. Sim. Tá. Que dá uns 300 quilômetros de Sorriso. Dá 300 de Sorriso. Tá. Tá, Ana. Vamos lá, começar agora também com a sua história. Como é que o agronegócio entrou aí? Bom, Roberto, eu sou filha de comerciantes. Meus pais são do Rio Grande do Sul, mas residem em Barracão, no Paraná. E eu, desde sempre, trabalhei junto com o pai e a mãe. O pai sempre deu as obrigações, as responsabilidades, ajudar no comércio. E o pai também tem prestação de serviço de maquinário pesado. Tá. Né, que hoje é o meu irmão e a minha irmã que ajudam ele. E quando eu terminei o ensino médio e fui para a faculdade, o meu pai dizia, tu vai estudar fora, com certeza tu vai trilhar outros caminhos. Eu sempre gostei muito da parte de ensino, tinha muita vontade de dar aula, pesquisa. E nesse meio caminho eu conheci o meu esposo. Antes até, o ano que eu entrei na faculdade. E aí foi quando ele disse, faz agronomia, porque eu sou agrônomo e a gente... eu gosto do que eu faço, né? E aí entrei na universidade, comecei a estudar mais. E no primeiro ano de faculdade eu fui para o Mato Grosso. E ali foi um baque, porque pensa, sair da cidade onde tinha tudo do bom, do melhor, asfalto, saúde, energia. E 2006, foi outubro de 2006, foi a primeira vez que eu fui para a Fazenda Jatobá, 210 quilômetros de chão. Né? Então foi um... Mas você foi só visitar dessa vez? Só visitar essa vez. E cheguei lá, não tinha energia,
A energia que nós tínhamos era gerador. Ali balançou, né? Opa, peraí, será que é isso que eu quero? E aí eu fiquei no Sul até 2010. Continuamos namorando à distância. Se via uma vez por mês, uma vez cada 40 dias. E aí, quando eu terminei a faculdade, ele falou, ou tu continua estudando, a gente casa. E aí foi quando a gente resolveu casar e eu fui embora para Mato Grosso, né? E eu me recordo que teve uma das minhas amigas de faculdade, hoje ela mora no litoral catarinense, e ela falou assim, a hora que você for morar na fazenda, não queira morar na cidade. Não crie teus filhos longe do teu marido. Enraize na fazenda para os teus filhos gostar do que vocês fazem. E eu morei na fazenda há 13 anos. Né? É claro que depois chegou energia, asfalto, faz 2 anos que nós estamos com asfalto na porta de casa, mas para ir para Paranatinga ainda são 80 quilômetros de chão, né? Então, por isso que o nosso acesso hoje melhor é Sorriso. Tanto é que após a pandemia, que foi quando eu fui, na pandemia eu fui para a cidade com as crianças por causa da escola, ainda nós tínhamos 55 quilômetros de chão, que levava 1h30, 1h40 para fazer esses 55 quilômetros. Então, nosso acesso a Sorriso sempre foi melhor por questão de logística mesmo, né? Tá. E aí, a maior dificuldade que eu tive, não, peraí, agora vamos morar na cidade, como que vai ser, né? Será que eu vou continuar trabalhando? E continuamos na mesma pegada, administrando a propriedade à distância. Todo final de semana eu vou para a fazenda, levo as crianças já trabalham no nosso negócio. Nós temos, eu e o Thiago, temos o Iago com 14, a Heloísa com 11 e o Theo com 4 aninhos. E a gente vai todo final de semana para a fazenda. Que bom. Bom, então a senhora foi lá, acompanhou seu filho, tal. Daqui a pouco chega alguém de fora. Que veio para somar. Que veio para somar. Muito bonito. Graças a Deus. E se damos assim que, olha, tem muita gente que tem muita inveja nossa. É mesmo? Mas imagina, com sogra você dá com nora do jeito que a gente convive. É raro hoje, né? Sim, verdade. Muito raro. Mas aí, quando a senhora se mudou para lá, que ela falou aqui, quando ela foi em 2010, tinha 210 quilômetros. Imagino que quando a senhora foi... Quanto tempo demorava para chegar da cidade até a... Nós se nós saísse da fazenda para ir para Paranatinga, que era o acesso que nós tinha, porque a fazenda pertencia a Paranatinga, você saía, mas você nunca sabia a hora que você chegava. Aí você tinha que levar comida, tinha que levar água, tinha que estar sempre prevenido, porque a gente não sabia o que nós íamos enfrentar pela frente até chegar em Paranatinga. Não tinha certeza. Não. Uma vez, a Daila estava na fazenda e foi época de carnaval. E o Rodrigo estudava, depois ele voltou a estudar de novo, no Colégio Agrícola, na Água Limpa, de lá de casa, onde ele estudava, dava 120 quilômetros. Nós saímos... 6 da manhã. 6 da manhã. Levamos o Rodrigo no colégio para deixar ele lá para ele estudar. E daí de lá, nós ia à primavera, porque daí o Thiago e a Daila iam participar dos festejos de carnaval. Nós acabamos chegando no outro dia... 3 da manhã. 3 da manhã. 24 horas, praticamente. Era muito difícil. Porque a gente fala porque era estrada de chão e Estrada pode ter de chão. chuva, se Não, tivesse e era algum... justamente na época de chuva, né? Que a nossa temporada de chuva lá geralmente começa outubro, às vezes, novembro, dezembro, e vai até abril, maio, às vezes a gente ganha alguma chuva. Então, nesse meio de tempo, era muito sofrido para a gente poder sair. Era nessa situação. Né? Se nós saíssemos de Paranatinga, você nunca sabia o horário que você ia chegar em casa. Era uma aventura mesmo. Era uma aventura. Ô, Beatriz, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria saber uma coisa mais um pouquinho antes. Você falou que você é de uma família humilde, quer dizer, era uma família trabalhadora, que não mexia com agro ainda, com lavoura e tal. Como é que foi essa experiência de sair de uma família humilde, fazer lavoura, trabalhar no campo e depois ir para o Mato Grosso? O que passou na sua cabeça nessa hora? Você pensava que isso poderia acontecer na sua vida ou não? Como é que era? Não, Walter, eu te digo assim, é bem como diz a Daila, a gente tem que ter muita ambição. E eu sempre fui uma criatura que
gostei muito de trabalhar e gosto até hoje, até eles brigam comigo, né? Porque tem dias que... Porque a senhora não pode parar, porque isso não pode, porque a senhora não está na hora de fazer mais isso e fazer mais aquilo. Mas eu sempre tive muita ambição. E quando nós trabalhávamos junto com o Fidêncio, a esposa dele também nunca participava de nada. Então, quando ele precisava de alguma coisa, para tomar alguma decisão, alguma coisa, ele contava sempre com as minhas decisões, porque o Kid também era sempre inseguro do que ele ia fazer. Entendi. Então, ali a gente foi se entrosando e fui acompanhando ele, ajudando ele, e cada vez mais a gente foi crescendo mais naquele amor, naquela busca de buscar mais e mais e mais. Daí, quando o Thiago resolveu de vir, aí que a coisa engrenou mesmo, né? E quem veio? O Tiago veio, mas veio para o Mato Grosso. Já com terra comprada ou veio para vir? Em 2001, o meu cunhado já tinha comprado essa fazenda. O Fidêncio. O Fidêncio. Ele comprou. E daí, de 2001 até 2004, ficou, né? Ninguém vinha lá de vez em quando dar uma olhada, né? Como é que estava, mas não tinha ninguém aqui. Aí, em 2004, que o Thiago veio definitivo para ficar. E na época só tinha pecuária, né? Tinha pecuária e tinha um capataz, mais 2 colaboradores que rodava a pecuária, que era só... Só engordando boi. A cria e recria. Não tinha engorda na época. Não tinha engorda. Uma coisa interessante que tem entre vocês duas é... As duas, você teve a coragem de... Porque não é fácil você chegar aí, 2005, vamos falar aí onde você estava. Porque para uma mulher... Né, que todo mundo fala, mas a mulher vai lá morar numa fazenda, não tem segurança, às vezes não tem... Por exemplo, se acontece alguma coisa, 1h30, 2 horas, 3 horas, ou nem sabe quantas horas para chegar numa cidade. Então, assim... E você depois, mais para frente, mas também decidiu e falou, não, vou com tudo. O que... Porque, assim, eu vejo as duas têm muitas semelhanças nesse sentido. Porque pegou e falou, não, eu vou lá, você foi por causa do filho e você por causa do marido, né? Aliás, pela mesma pessoa. Que é a mesma pessoa. Por coincidência. Por coincidência. Por coincidência. É a mesma pessoa. Da onde vem essa força da mulher aí nesse sentido? Força divina. Força divina. Muita fé. Muita fé. E garra. Porque, inclusive, assim, ó, quando o Rodrigo faleceu, um dia o Thiago e a Daila chegaram assim, principalmente o Thiago, ele falou assim, mãe, vamos vender tudo isso aqui e vamos embora daqui. Eu olhei para ele e disse assim, meu filho, por que você quer fazer isso? Porque, imagina, mãe, nós agora sem o Mano, sem ninguém, sem o pai, já tinha perdido o esposo, né? E agora sem o Mano também, sem o Rodrigo, como que nós vamos fazer? Vamos vender, vamos embora daqui. Eu cheguei e disse para assim, meu filho, não. Nós não vamos fazer isso, porque o que o teu pai e o teu irmão construíram junto com a gente, está tudo aqui. E eu vou ficar do lado de vocês. A Daila, inclusive, também ajudou bastante. Eu vou ficar do lado de vocês e nós não vamos sair daqui, porque onde nós for, a saudade, as lembranças vão estar sempre junto com a gente e eles não vão voltar. Então, nós vamos ficar aqui, eu vou estar do lado de vocês e tudo que vocês precisarem, tudo que eu puder apoiar vocês, vocês podem contar comigo. Enquanto eu tiver força, enquanto eu estiver do lado de vocês, a força de mãe e de sogra vocês sempre vão ter. Aí ele me disse assim, mas será, mãe? Não, pode, vamos continuar, vamos tocar o barco e vamos em frente. E foi, né, graças a Deus, que a gente sempre trabalhou junto e está dando certo até hoje. Então, é numa hora dessa que tu tem que buscar força, força de dentro da gente, que a gente não sabe de onde que a gente tira, mas principalmente a fé e a força que vem de Deus, que faz com que a gente prossiga as coisas. Porque você perdeu seu esposo quanto tempo antes? 8 anos. 8 Quando anos. fez 8 anos que eu perdi o esposo, perdi o filho. Fazia 10 meses que o meu filho tinha falecido, o Rodrigo. Eu perdi a irmã mais chegada, que sempre tem um mais chegado, né? Perdi minha irmã com 3 meses com câncer. Então, foram umas etapas, assim, que só a força de Deus... a gente acredita... Eu sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima. Então, a fé de Deus e a força de Nossa Senhora é que sempre nos carrega. Muito bom. E não adianta a gente desanimar. Como é que foi a perda do Rodrigo? O que aconteceu para ir tão novo assim? Acidente.
Inclusive, estava ele e o Tiago juntos, os dois. Só que ele era motorista, né? E pegou justo mais do lado dele. Foi muito grave o acidente. Ele ficou 3 dias em Primavera. 3 dias em Primavera e 3 dias aqui em São Paulo. 3 em São Paulo. Nós trouxemos ele para cá também. Mas quando a gente trouxe ele, os médicos lá de Primavera já disseram, ó... Nós não vamos impedir vocês de levar... Porque um dia vocês podem dizer assim, se nós tivesse levado, de repente a gente teria salvo, né? Mas eles mesmos falaram, né, que já deu uma parada cardíaca logo que ele chegou no hospital, depois ele teve que fazer cirurgia, deu mais uma, e não teve o que fazer. E Deus precisa de pessoas boas, assim como ele me deu, ele veio buscar. E hoje tem os netos, né, que eu sempre digo para a Daila que não tem força maior do que a gente busca neles, né? Que estão sempre vó e vó e vó. Deus, ó, não tem, bem como o senhor diz, não tem dinheiro que pague o que eles são pra gente. Verdade. O neto é benção, né? É benção. Isso é uma colheita e tanto. Neto é uma colheita. São frutos que a gente plantou lá atrás e está colhendo atrás, agora, e hoje né? nós estamos colhendo. É bom Eu demais. sempre falo que é um amor com açúcar, né? E mãe, pai educa e vó vai lá e estraga, né? Hoje mesmo eu falei pra ela, ó, na cidade ele me obedece. E a avó, ué, mas ele tem que te obedecer, né? E eu dou dengo, você corrige o que precisa corrigir. Claro. Agora é a nossa vez, né? É a nossa Capeta? vez. Você vai ser vó ainda. Claro. Eu já disse, penso. eu sempre falo para ela, né, seu Walter, assim, Walter, que um dia ela vai ser vó e ela vai sentir o que eu sentia pelos dela. É isso. Ainda mais o Theo, né? O Theo ficou comigo... Quantos anos tu tá na 2. cidade? O primeiro ano, 2023, ele ficou comigo na cidade. E 24, 25, ele morou na fazenda com a dona Beatriz e o Tiago. Ah, tá. O Tiago um dia chegou para mim e falou assim, por que tu tem que ser tão egoísta e ficar com os 3 na cidade? Theo não precisa ir para a escola ainda. Deixa ele comigo na fazenda. E aí, agora que ele tá indo na escola, ele diz, mãe, eu já sei escrever meu nome, não preciso mais ir para a escola, eu quero ir para a fazenda trabalhar. E ele ficava durante a semana, eu via ele só no final de semana. Foi difícil, mas eu tenho certeza que esse amor com a avó, essa vivência com o pai na fazenda, tornou ele mais forte, tornou que esse menino de ouro, os outros também são, mas o Theozinho é espontâneo, ele enfim, é o arteiro da casa. E esses 2 anos na fazenda com a avó e com o pai, ele aproveitou bastante. É rápido do tacho, né? A rabinha do tacho. Faz o que quer e ninguém fala nada. Caçulinha A rabinha Ninguém do diz tacho. nada, deixa fazer, que depois daqui uns dias... Depois a gente arruma. E o pior, Walter, assim, Roberto, que o tempo passa tão rápido que ele já vai fazer 5 anos. Não tem mais nenê. Não tem mais criança, né? Porque o Iago já é um homem, como diz um funcionário nosso, o Iago é um homem de 14, mas com mentalidade de 40. Então, daqui uns dias já não tem mais. Daqui uns dias vem a nora, as noras, vem os genros, né? Já é outra um dia fase, chega né? a ser vó, né? E criança, a gente fala muito, né? Criança tem umas fases interessantes. Quando eles são pequenininhos, você fica doido para eles andar, falar. Aí depois, quando eles começam a andar, você fala assim, cala a boca e senta aí, né? Tem hora que dá trabalho, né? Tem. Mas é bom demais. É bom, uma coisa é bom boa demais. Mas assim, essa parte da família é muito gostoso e tal, e a gente vive a harmonia de família. Mas como é que é trabalhar junto? Porque a família é uma coisa e o trabalho é outra. Como é que separa? Como é que consegue trabalhar junto? Por exemplo, sogra e nora, marido, tudo junto, em harmonia. Como é que qual é a receita para isso? Tu quer falar? Pode falar. Desde que o início que eu comecei com eles, né? Então surgiu a oportunidade de eu dar aula num colégio agrícola, lá no Mato Grosso, na Água Limpa. Tá. Inclusive, ele era tocado por um grupo grande lá do Mato Grosso, depois a escola acabou fechando, enfim. E aí o Tiago falou, não, como é que você vai sair nessas estradas sozinha? Era estrada de chão, né? E ele falou, tu vai trabalhar com nós? Tu vai ficar junto, trabalhando comigo, com a mãe e com o meu irmão. E aí ele começou a largar o financeiro comigo, né? Então, o primeiro ano, isso foi 2010, aí eu cuidava. Eu era balanceira, meio período
ajudava a minha sogra a limpar a casa, porque nós não tínhamos empregada. Na época, quando eu cheguei para trabalhar com eles, nós tínhamos 3, 4 colaboradores no máximo. E aí eu cuidava do escritório e ajudava nos afazeres da casa. E ainda eu ia para o curral, que a gente, desde 2008, o Thiago faz inseminação artificial na fazenda. 2010 foi o primeiro ano que ele estava... 2009 foi o primeiro ano que ele estava fazendo... Começou com a IATF. Então, o meu TCC foi em cima da IATF. E aí eu também ia para o curral para ajudar com os meninos, porque era pouca gente, né? Então, eu ajudava a montar o aplicador, só não inseminava. Então, cuidava toda a parte de controle do gado e a parte de montar os aplicadores. E a minha sogra sempre dizia, vai lá, se vir algum caminhão para pesar, eu peso. Então, nós duas se ajudava no escritório também. Mas a dona Beatriz sempre me deu muita liberdade. Ela sempre confiou muito, né? E eu não esqueço de uma... Quando eu engravidei do Iago, nós tínhamos uma caminhoneta que era só de 3 lugares. Uma F1000, aquelas F1000 antigas, sabe? E aí, quando eu engravidei do Iago, o Thiago disse assim, não, agora nós vamos ter que comprar uma caminhoneta maior. E era estrada de chão, enfim. E um dia eu fui pagar e não tinha dinheiro. E o Thiago falava assim, a única coisa que você não pode mexer na aposentadoria da minha mãe, que a dona Beatriz ficou recebendo a aposentadoria do meu sogro, né, do seu kit. E aí, meu Deus, não tem dinheiro, e agora? Nós fazíamos uns 40 dias que nós estávamos na fazenda. E aí a dona falei para a avó. Aí ela falou assim, não, vai lá e mexe na minha aposentadoria, pega o dinheiro da minha aposentadoria para te pagar a parcela da caminhoneta. Eu não esqueço nem o valor, é 3.933,33. São coisas que marcam, né? Claro. E ela já deu um voto de confiança, né? E aí, quando acabou entrando o gado, o dinheiro que na época estava girando pecuária, um pouquinho de lavoura, eu já coloquei de volta. E anos depois eu contei para o Thiago essa situação, né? Porque era uma coisa que ele falou, não pode mexer. Então, ali ela já deu um voto de confiança, né? E a coisa foi indo. 2016, que foi o ano que a gente perdeu o meu cunhado, nós estávamos mexendo com manejo florestal sustentável também. Então, nós tinha lavoura, tinha armazém, a pecuária, ciclo completo já, cria, recria, engorda, e o manejo florestal sustentável. Aí, em 2017, nós começamos com a serraria também. Na pandemia, o primeiro ano da pandemia, nós estávamos com 125 colaboradores. Então, de 2010 para 2020, a gente teve um crescimento, né? Muito grande. Então, Muito quer dizer que deu certo, né? 2, 3 funcionários para 120 é bastante coisa. Razoável. Der cria, né? Der cria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que é muito interessante, porque hoje, com as redes sociais, enfim, você tem muita divulgação das coisas. Aí fala-se, hoje tem as mulheres do agro, tudo e tal. E eu vejo muita coisa. A mulher do agro existe há muito tempo. Sim. Né? Ela só não era valorizada na medida que deveria ser, né? Que é o caso seu, Beatriz, que é o exemplo. Está aí, você é a mulher do agro há muito tempo e realmente ativa. O que eu admiro nas mulheres do agro são essas mulheres que realmente praticam o negócio. Elas estão... porque tem muita gente que, às vezes, é só a esposa do dono da fazenda, né? Então, ela é do agro porque ela compra uma bota, uma fivela, né? Não. Agora, a mulher do agro realmente é aquela que está na lida todo dia, que sabe o quanto vale, sabe o quanto fazer. Vocês acham que, principalmente você, Beatriz, essa mulher forte que você é e que desde o começo se mostrou, ela está diminuindo a quantidade dessas mulheres que realmente vão para o desafio, aceitam o desafio de uma coisa difícil que você fez? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu acho que não sei se encontra mulheres assim hoje. Porque as mulheres hoje, principalmente se elas têm um marido que tem um pouco, não se envolvem. Não se envolvem, ó. E a gente sempre foi de trabalhar junto, de batalhar junto, porque a gente sempre procura buscar mais. E hoje, as mulheres de hoje, não. Ah, se o marido tem um pouco, desde que o marido trabalha, eu não vou me envolver. Ó, eu vou dizer uma coisa, é muito difícil hoje achar uma criatura que nem a Daila, que enfrentar... e, junto com a gente, enfrentar tudo que nós enfrentamos quando a gente começou.
Está em extinção. Porque esse tipo de mulher. a própria Daila tinha um conforto muito maior e resolveu encarar uma situação bastante difícil, né? E para você, Daila, como é que é isso hoje? Eu acabo... que eu tô mais à frente dos negócios aí, saindo, vamos dizer assim, da porteira para fora também, participando de entidades, sindicato. Eu participo da ProSoja, o Thiago participa da Acrimate, participo do sindicato também de Sorriso. Então, eu recebo muitos convites para ir dar palestra e inspirar outras mulheres, né? Mas tem os dois lados. Tem as mulheres que querem começar e, às vezes, tem a resistência do esposo, né? Também. Então, mas tem as mulheres que também são do pega, que vão lá, que buscam, que correm. E uma das coisas que eu falo sempre... E se acontecer qualquer coisa com o esposo? Se tu não souber o que está acontecendo dentro da propriedade, tu não vai conseguir dar continuidade com aquilo ali, né? Então, isso é uma das coisas que eu sempre comento dentro da propriedade. E a parte administrativa, as mulheres estão pegando, ajudando, tanto na contratação como na parte administrativa mesmo, faturamento, pagamentos, enfim, né? Mas vamos falar assim, na nossa realidade que foi lá atrás, de ir para fazenda, morar na fazenda, não é todo mundo que enfrenta isso, né? E o Thiago nunca abriu mão disso. A dona Beatriz sempre falou, nós vamos morar na fazenda, né? E foi uma decisão minha na época. Não, eu vou acompanhar vocês. Podia ter oportunidade, ou a decisão nossa, como marido e mulher, tu fica na cidade, eu vou ficar na fazenda com a minha mãe. Poderia, mas foi uma decisão em conjunto. Não, nós vamos morar todos na fazenda, né? E eu tenho certeza, para nós foi a melhor decisão, né? Então, vai do consenso do casal também, eu acredito nisso, sabe? Mas as mulheres estão engajadas também, mas eu falo que a força e a coragem da dona Beatriz, sim, está em extinção. Porque tem dia que eu tô lá desanimada e ela vai lá... Vai por aqui que vai dar certo, né? Então, eu e o Thiago ainda a gente tem algumas dúvidas. E agora? O que a gente faz? Não, vamos pedir um conselho. A gente poupa ela de muitas coisas, mas tem um momento que você... Não, peraí. Ela tem a faculdade da vida. Vamos trocar uma ideia com ela, né? Então, a gente ainda... Ela é a nossa conselheira master, vou dizer assim, né? Que é importante, né? Mas que ela tá em extinção, tá? Não é fácil. E aqui a gente coloca, e nada, é o que você falou, é um acordo, né, entre o marido e a esposa, porque existe também a esposa que fica em casa, cuida dos filhos, que é o bem maior da família, e tá tudo certo. E tá tudo bem. Né? Não precisamos obrigar ninguém a fazer aquilo que não quer, e é o contrário também. Eu acho que é a questão da convivência, né? Que é aquilo que a gente fala. Existe uma regra para tomar conta da fazenda, mas nem toda fazenda é igual. Não. Né? Isso deu certo para vocês. Tem gente que dá certo de outro jeito. Então, assim, agora que temos que valorizar isso, sem dúvida, porque é o que a gente fala, né? Porque se não fosse a força de mulheres assim, às vezes não teriam esses homens que foram lá para cima para enfrentar. Porque se os homens foram lá em cima enfrentar é porque tinha alguém segurando. É um respaldo. Tanto é que é a prova que o Thiago queria vender a fazenda. Não vai. Foi uma decisão, né? E o que me admira muito nisso aí, Beto, é o seguinte, é que a pessoa que sofreu mais é uma pessoa que mais dá força para o outro. Que é o seu caso, né, Beatriz? Que sofreu, o que eu falo veio lá de criança, já de uma situação mais simples. Sim. Passou com a dificuldade de perder marido, perder filho. Tinha tudo para poder desistir e desanimar. Né? Para poder falar, não, eu não aguento mais isso. Não, você vai lá e ainda motiva seu filho, sua nora, né? E vamos ressaltar de novo que é sogra e nora, que é um caso raríssimo de dar certo, né? Diz que o único casal que deu certo, mais ou menos assim, foi o Adão, que não tinha sogra. Mas... não é verdade, não, eu estou brincando. Mas é um fato, eu me né? dou bem com a minha sogra. Eu me dou bem, deixa eu ver, minha sogra me deu otimamente bem com ela. Eu me dou bem com a minha. Isso aí não tenho o que reclamar. Ela me deu uma coisa boa, que é a filha dela, então eu não posso reclamar, né? Quando nós casamos, eu e o Thiago, um dia minha mãe disse assim, você tem duas opções. Ou você se dá bem com ela, ou você vai se dar mal. É preferível você se dar bem
Que bom. Gostei. Nem sabe. Bem, Nem sabe isso. Mas- Ou você se dá bem, ou a tua casa vai virar um inferno se você não fazer dela a tua sogra, né? Sim. Então, é melhor você ter ela como amiga do que você ter ela como uma rival, né? Então, assim, e a gente pensa, quando o Theo, o meu pequeno, ficou 2 anos morando com a minha sogra, né? Então, é raro, inclusive quando eu falava isso, mas como que tu consegue? Eu falo, eu só pedi a luz de Deus e proteção, porque eu sabia o tanto que ele é arteiro, né? E eu sabia o tanto que a avó ia cuidar também. Mas a gente sempre teve uma rede de apoio dentro da fazenda também. Na cidade eu tenho uma tata muito boa, que já trabalha praticamente 8 anos comigo. Me ajudou a criar o Iago, me ajudou a criar a Heloísa, agora está com o Theo. Então, é a primeira vez que nós estamos, eu e a dona Beatriz aqui em São Paulo, e o Tiago também está aqui em São Paulo, só que ele está num outro evento. E os 3 ficaram com as meninas, né? O Iago tem 14 anos, sim, mas são 3 crianças dentro de um apartamento. Então, a gente sempre teve uma rede de apoio muito boa, né? E Deus sempre colocou pessoas boas para trabalhar com a gente. Então, na fazenda também tem uma menina que ajuda a minha sogra. E, enfim, eu falo, tu tem que confiar nas pessoas. Se você não confiar, tu não cresce, você fica louco, Sim. né? Então, a tem que abrir mão confiança de é a algumas base coisas. de tudo, né? Porque para você crescer é isso, abre mão um pouquinho para a pessoa, porque se você se concentrar tudo em você, você não tem um limite, Você né? Tu sabe, Roberto, que o seu Ricardo Arantes, ele foi lá na fazenda. Ricardo Arantes veio aqui falar com a gente já umas 2 E ele vezes. a gente faz um acompanhamento com ele, com os encarregados e com o time também. Ele foi no passado, está fazendo um acompanhamento online e agora em agosto ele vai de novo lá na fazenda. E ele passa um dia com a turma, né? E ele fala que a gente tem que dar autonomia. E nós estávamos com uma situação dentro da propriedade, que eu falei de confiança, que muitas vezes a gente não conseguia confiar o suficiente no encarregado geral para ele tomar as decisões. E nós fazíamos as nossas reuniões semanais, mas o encarregado geral não tinha aquela autonomia. O seu Ricardo foi lá, Tiago, confia. Depois que o seu Ricardo foi lá e a gente apostou no Everton, cara, a fazenda está rodando como se nós estivéssemos tomando as decisões. Ia confiar nas pessoas. É isso, né? confiar. Então, a dona Beatriz sempre confiou em mim, eu confiei nela. A gente confia nos filhos, que nós já temos o Iago, a Heloísa e o Theo, já ajudam nos afazeres da fazenda. O Iago, mais velho, colhe, planta, dirige caminhão. Então, assim, é um homem dentro da fazenda, né? Então, a base de tudo é a confiança. Sabe o que eu achei bom agora? Ô, Ricardo. Ela tá te chamando de seu Ricardo. Você tá mais velho que eu. Seu Ricardo. Mas... E ele não gosta que chame de Seu Ricardo Arantes, como é que vai o senhor? Mas quando você começou lá, voltando para... Você falou do... O Ricardo, ela tinha passado desapercebido. Deixa eu falar de novo, seu Ricardo. Ricardo, você tá mais velho que eu. Eu tô tentando tirar do assunto, mas eu lembrei de novo. Não pode. Nós estávamos falando da questão de como que é trabalhar. Sim, trabalhar em família. Mas aí, vamos lá. Quando vocês falaram que no começo era pecuária. Quando é que a agricultura entrou no negócio? Porque primeiro foi pecuária, o Thiago estava... E o Thiago é agrônomo também? Ele é agrônomo também. Mas em 2004, quando ele chegou lá, ele já com a intenção de plantar. Nós começamos plantando, inclusive nós tínhamos área de arroz, tinha pecuária, mas já começou a agricultura junto também. Era de pecuária, mas aí ele começou a agricultura ali, já naquele já período. Tinha áreas abertas que dava para começar a plantar. Então, a gente já tinha um pouco de maquinário que partiu da sociedade, né, que nós levamos. Então, já começou com agricultura também. Só que depois deu aquela crise de 2005 para 2006, 2006 para 2007. Aí nós paramos. Paramos porque nós tínhamos muita área aberta, mas tinha que abrir. Então, daí a gente foi indo, daí largamos um pouco, aí largamos completamente e só ficamos com a pecuária. Tá. Você sabia uma coisa curiosa que eu fiquei sabendo aqui? Sabe de quem que eles compraram a fazenda? Eu fiquei sabendo, eu ouvi vocês, eu tava ali de orelha. Do Shiro Nishimura, do pessoal da Jato, né? Nosso vizinho terreno aqui do lado. Parceiro. Interessante Nosso isso. parceiro.
Ele tinha fazenda. Vocês compraram, fizeram com o Chiro o negócio, né? Porque o Chiro é mais o fazendeiro da família, né? Eram 2 propriedades que eles tinham. E aí uma nós acabamos comprando, que é a Fazenda Jatobá. E aí, o Thiago plantou 2004, 5, 6. E aí ficou até 2011 sem plantar. E 2012 nós começamos a plantar novamente. Com 5 anos sem fazer lavoura, então. Mas a lavoura que vocês fazem em 2005, 2006 é a mesma que depois fizeram em 2012? Sim, isso. E aí depois a gente entrou abrindo e enfim, né? E hoje nós temos aí 25% dela irrigada. Né? Já partimos para essa parte da irrigação também. É o quê? Soja? Soja, cultivo de soja, arroz, milho, feijão e gergelim. Gergelim. Soja, arroz, milho, feijão e gergelim. Isso. Ali você pode montar um Big Mac. Né? Dá pra montar um Big Dá pra montar um Big Mac. Teu aí, ó. boi? Tem o boi, tem a carne, 2 hambúrguer, alface, queijo molho especial, cebola e pizza e um pão Alface com tem gergelim. bastante. O queijo também tem. Tem queijo, tem tudo. Tem tudo. É fácil. Vamos lá. Descobri uma coisa. Fazer hambúrguer. Fazer hambúrguer. E nessa, igual você falou, o Thiago começou a fazer inseminação artificial em 2008. 2008. 2008. E lá sempre foi fazendo de cria, recria, o que era lá? Sim. Recria foi até 2014, 15. E aí depois a gente começou com a parte de terminação, confinamento agora também. termina também. Aham, termina. E aí, hoje nós abate em torno de 40, 45 mil arroba por ano. Tá. Você gostou, né? Ela fez a conta em arroba. Arroba. Você viu que ela não falou em nome de animais, é arroba. Me deu Porque a preguiça. moeda do pecuarista é arroba. Agora tem que fazer conta. Eu vou dividir por 20, vai ver quantos boi que ela tá matando. Aí, me deu Não, é preguiça. por Você não sabe se ela mata, Não, você não sabe se ela mata em 20? média. A 20 Média. 20 média. média. Tá vendo? Então, assim, e uma coisa que eu tava conversando com o seu Walter, hoje a gente... Quem? Aí, Seu Walter. o seu Walter. Pelo amor, corta. Não adianta. A gente não perde esse Não costume. adianta. Eu comentei que a nossa equipe, toda ela é remunerada em cima da produção. Né? Tá. Então, hoje a gente toca a fazenda como uma empresa de verdade. A gente tem retirado a Prolabore, eu, o Thiago, a dona Beatriz com a Prolabore dela da forma que ela acha que tem que ser, porque Claro. é a dona, né? Ela que é dona, né? Então, toca, temos conta separada, a fazenda toca as contas dela, e a equipe tem acesso nas contas. Então, assim, toca como uma empresa, só que a nossa empresa é céu aberto, né? Você falou uma isso aí. coisa aí que eu achei interessante. Você falou assim, Deus colocou muita gente boa na nossa frente para trabalhar com a gente, para poder progredir. Mas chega uma hora que você precisa ter um RH, né? Nós temos Você tem que ter um recurso humano, porque você com 120 funcionários, essas coisas, como é que é lidar com RH para uma fazenda? O nosso RH, ele trabalhava no escritório de contabilidade, que fazia toda a parte contábil da fazenda. E nós levamos ele para a fazenda. Na época, ele era só o RH. Hoje, ele faz a parte financeira e RH. E ele tem uma assistente que ajuda ele na parte do RH. Mas ele tira de letra, assim. Eu falo que é uma pessoa que a gente confia muito, né? E ele tem acesso às nossas contas também. É ele que faz acerto, é ele que faz os pagamentos com a equipe. Se ele surgiu alguma dúvida, não, Thiago, Daila, me ajuda aqui. Como que foi o combinado com essa pessoa? No ato da contratação, eu já passo para ele, ó, contratei essa pessoa com salário tal, com premiação tal. Passo bonitinho para ele já saber a forma de pagamento com esse colaborador. Deixa eu te falar uma pergunta, porque assim, a gente fala em... Vocês estão falando de 120, agora hoje... Agora tá com menos, torno de 75 pessoas. Tal. Porque você desfez da... Paramos, faz 2 anos que nós estamos com o manejo parado e com a serraria. Tá, aí ficou em 75 pessoas. Aham. Isso tudo morando na fazenda. Todos residem lá. Você tem praticamente ali uma vila. Como é que é lidar com isso aí? Porque assim, eu imagino, porque você tem ali problemas entre marido e mulher, entre vizinhos, né? Que são todo mundo e todo mundo tem que se dar bem. Quem que toca vocês? Vocês ficam direto nisso ou terceiriza isso? Como é que Não, funciona? Roberto, nós temos um contato muito bom com toda a equipe. Tá. Tá? Se
a família que está ali tem algum problema com algum problema com saúde, a responsabilidade é nossa, porque eles estão da porteira para dentro. Se ele não tem um carro para ir levar, a gente vai disponibilizar um carro para levar. Inclusive, nós temos um menino da compra que ele já está nessa responsabilidade, se tem capacidade. O veículo é dele e ele tem que fazer essa logística. Nós temos o Santiago do Norte, que é próximo da fazenda, são 55 quilômetros. 55 quilômetros. É próximo 55. A gente fala, aqui lá o próximo é outra medida, né? A referência é outra, né? Então, assim, deu qualquer coisa, vai no Santiago, que tem um posto de saúde ali, e depois encaminha para Nova Beratã ou Sorriso, né? Mas a gente é ciente que a partir do momento que tu contratou um colaborador, se ele vier com família ou qualquer coisa que acontecer com ele e ele ficar doente, a responsabilidade é nossa, porque ele está da porteira para dentro. Entendi. Né? E outra, a gente tem que dar um bem-estar para eles. Nós temos as meninas, as zeladoras, que elas limpam os alojamentos. Muitas fazendas ainda é o colaborador que limpa o alojamento e lava forro de cama, essas coisas. Cada alojamento tem uma pessoa que limpa e deixa lá em perfeitas condições para eles descansar, para outro dia eles estarem bem para fazer o seu trabalho, né? Muito interessante. Isso. Então, assim, fazemos as refeições, é tudo na cantina lá na fazenda, tem lanche, se tocar alguma turma na madrugada, no armazém ou no plantio, eles levam um lanche para madrugada. Então, assim, a gente tem que olhar esse bem-estar do ser humano, porque eles são o nosso patrimônio maior dentro da propriedade. São pessoas, né? Se tu não tiver com pessoas ali se dedicando, tu não roda a tua operação, né? Mas eu falo porque é uma coisa que, assim, interessante. Quando a gente tem família nossa, uma hora ou outra dá um problema. Com 70 e tantas pessoas, deve ter problema. Não, o problema já vem encomendado. Todo dia, né? E a gente também... Escola para as crianças? Tem escola para as crianças. Tem escola. A escola dá 50 quilômetros. É no Santiago do Norte, 55 quilômetros da fazenda. Aí o ônibus passa lá e pega. Passa e pega. Inclusive, o Iago e a Heloísa estudaram no rural. Eles estudaram. E eu não tenho medo de falar. Assim, hoje eles estão na escola particular e eles não patinaram na escola, saíram do ensino rural, o ensino público, sabe? Não me deram trabalho. E eu falo, a educação começa em casa, não é outro lugar. Porque eu trabalhava e fazia as tarefas com eles. Então, eles aprenderam a ler. Podia ser o ensino um pouco mais... Não tão bom como numa escola particular, mas era bom porque tinha um suporte em casa, né? Então, eu sou filha de professora. Minha mãe foi professora há muitos anos. Eu tenho muito orgulho disso, e você né? falou que queria ser professora, né? Então aí facilitou, né? Já tem. Então, assim, eu cansei de apagar as atividades dele. Não, tu vai fazer de novo, né? Então, eles nunca me deram trabalho na escola. Mas segundo o Theo, já sabe falar o nome, não precisa mais. Segundo o Theo, como ele já sabe escrever o nome, não precisa mais ele estudar. Como é que escreve? Como é que é seu nome? Theo, tá bom demais. E tira o H que não serve pra nada. O Theo chama Theo mesmo? É THE, Theo Fabris. Mas assim, o que faz o quê? Foi Quantos meses ele que está indo para a escola? 2 meses. 2 meses? Ele não queria nem que a gente ensinasse ele a pegar um lápis em casa, porque ele nunca quis fazer nada com a gente. A Daila compra sempre, desde os outros, um monte de livrinho, de atividade, pintar. Mas quem diz que o Theo sentava numa mesa para fazer alguma coisa? Olha, é melhor plantar, é melhor dirigir E caminhão, agora ele já sabe fazer o nome, o que vocês querem? Pronto, já Nossa, deu. Já era. Já era. Já pega no lápis. Vou no caminhão, que é a melhor coisa que eu faço, né? Então, e uma coisa, voltando ao assunto dos colaboradores, a gente tem um contato muito bom com as famílias, né? Então, eu sempre falo assim, que se a esposa do colaborador não estiver contente ali, pode fazer qualquer proposta, que ela não vai ficar. Exato. Eles não vão ficar. E ela pode ir para a cidade e ele ficar na fazenda, dali a pouquinho ele vai embora. Sim. Né? Então, a gente tenta ficar próxima das famílias para ver qual que é as dores deles, né? O que está acontecendo? Talvez não está mais contente com alguma coisa. Já tivemos problema com a escola lá.
lá, lá no Santiago. Problema, modo de dizer assim, alguma coisinha, algum ajuste. Aí a gente liga lá na Secretaria da Educação do Paranatinga, ó, poder melhorar nisso, melhorar naquilo. Então, assim, a família tem que estar bem, eles precisam estar bem dentro da propriedade, Senão não né? consegue produzir o melhor Não. para você também. Né? Não. Santiago, que é onde o Fábio morava. Isso que eu ia perguntar, é onde o Fábio mora? Ele exatamente. trabalhava, o Fábio, que trabalha hoje com a gente aqui, eles trabalhavam, o Fábio e a Renata, numa loja de Produto veterinário lá em Santiago. Santiago do Norte. Eu lembrei dele. É? Lembrou? Lembrei. Um magrinho. Aham, bem magrinho. É o Lembrou Fábio. do Que legal. Fábio e a Renata. Eles são, que é o casal que a gente falou que trabalha junto com a gente. Isso, que trabalha, porque ele vai filmar o gado, sim. tudo. É o Fábio, né? Que legal, gente. Ele Que mundo trabalhou pequeno. Olha como é que é. Hoje já descobriram você aqui, o Rafael já viu? descobriu. Você tá vendo que descobriu você tá... Você não tá bem conhece. escondido lá Tá não, hein? vendo? Tá né? vendo como é curioso o mundo? É pequeno O mesmo. mundo é hein? pequeno demais. Coisa É pequeno interessante. demais. E era lá mesmo. Eles tocavam lá. É? Ele foi na fazenda, ele foi na nossa propriedade algumas vezes. Ah, que legal. Interessante. Que aí eu liguei pra ele e falei, viu, você não quer voltar pra São Paulo? Né? Eu que tirei ele de lá de novo. Ele foi pra lá e E voltou. trouxe ele pra cá. Mas assim, interessante porque quando a gente fala, não é só problema de saúde, né? Porque a convivência entre pessoas, às vezes, pode ter relacionamento. E às vezes, um colaborador... E às vezes é aquilo que você falou, uma mulher de um, às vezes, não combina com a mulher do outro, e isso pode te gerar um problema na fazenda, né? Eu vou te dizer assim, foi uma que outra vez só. Elas se dão muito bem. E a gente tenta colocar essas mulheres para trabalhar. Tá. Porque é aquela fala, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tenta dar uma ocupação. Inclusive, tem a esposa do encarregado geral, ela veio do Rio Grande do Sul e começou a trabalhar como zeladora. Aí ela saiu da empresa porque ela engravidou. Em seguida, ela não estava muito... Estava triste em casa, enfim, não, vamos trazer você para dentro do escritório. Hoje ela cuida de toda a parte de marketing da Jatobá Agronegócios, que a empresa fala, ó, a Jatobá Agronegócios é o armazém. E aí a gente colocou a Fazenda Jatobá e divulga tudo no Instagram da Jatobá Agronegócios, né? Então, ela que cuida, né? E ela faz os vídeos, interage com a equipe, entrega os presentes de dia de aniversário que a gente tem escalonado de 1 a 10 anos de empresa. Todo ano o colaborador ganha alguma coisa, né? Ah, tá. Então, é um presente que eles ganham, né? Um canivete, térmica de tererê, churrasqueira, não vou lembrar de tudo, tá? Celular. Agora já tá tererê, não é mais chimarrão. Vocês eram no Rio Grande do Sul, era chimarrão. Mas eu tô no mate, tá? Nós não. Não. O meu chimarrão, É chimarrão. não abandonei. Até faz umas 2 semanas, nós estávamos com, eu não lembro se é 6 ou 8 colaboradores no Malai, que com 5 anos de empresa eles ganham uma viagem com acompanhante para o resort Malai. Ah, que legal. E aí com 10 anos é uma viagem para o litoral, para o Nordeste, e com 15 anos é uma viagem internacional com um dos diretores. Que legal, hein? Então, assim, a gente tem esse programa vamos falar assim, é a vida do colaborador dentro da empresa, né? Como é que você falou uma coisa que eu achei muito interessante da participação que os funcionários têm Isso. nas vendas, na produtividade, na produção. Como é que se dá isso? Como é que vocês começaram a mexer com isso, pai? Walter, desde que eu trabalho com o Thiago, sempre era em sacas de soja. E aí, eles não tinham, por exemplo, aquele cuidado nas perdas, se as máquinas estavam bem reguladas para perder menos na hora da colheita. Eles queriam saber de colher logo, enfim, e terminar a colheita para ir para outra atividade, né? E aí chegou um momento, o Thiago disse assim, eles têm que ter participação na produção. E hoje a gente tem, por nível de operador, né? Operador 1, 2 e 3. E aí tem por ano, tem um pouquinho fixo também, que agora eu não vou lembrar quanto que é, 100, 150 sacos. E aí eles têm centavos por saca colhida. Então, assim, quanto mais a fazenda colher, mais eles vão ganhar. Na pecuária, quanto mais a fazenda produzir, mais eles vão ganhar também. Baseado na arroba também? Baseado na arroba daí. Não. E aí, no manejo, era em
Mortalidade de bezerro. Não, no manejo florestal. Ah, florestal. O que é o manejo florestal? Manejo que vocês florestal fazem? sustentável, a gente tem... a nossa propriedade, ela está dentro da bacia amazônica, né? Então, ela é 80-20. Ah, Ela é 80 preservado e 20. Só que como nós acabamos abrindo mais na época antes de 2008, então a gente acabou comprando reserva fora para compensar, né? Perfeito. dentro da bacia hidrográfica, né? Isso. E aí a gente tem o manejo dessa parte fechada de mata para fazer, né? Então a gente vai corta as toras que estão para corte, deixa as mães que é para semente, né? As porta-sementes. E aí tu vai fazer um manejo, porque daí as plantas filhas vão ter espaço para subir dentro da mata. Ah, tá. E aí, digamos assim, ele é um manejo florestal mesmo, né? Então, é feito um mapeamento ali, faz as estradas, faz Ai, agora me deu um branco das áreas que tu pode deixar as toras, né? Então, é uma forma legal de fazer. Tudo liberado pela SEMA, IBAMA. E cada tora que você corta, ela fica com uma plaquinha. E no toco dela também fica com uma plaquinha. Caso for uma fiscalização dentro da propriedade, a gente sabe que aquilo ali, ela tem o histórico dela, né? A espécie, enfim, quando que foi cortada. Então, tu consegue puxar... É um manejo florestal. É um manejo florestal sustentável. Uhum. E aí, o manejo, nesse caso, o manejo florestal, ele até tem mais sequestro de carbono do que se deixasse Muito mais. parado, né? Porque quando você está... Nascendo. Para crescer uma árvore, ela tem que consumir carbono. Né? E aí, agora eu lembrei, as esplanadas... Tira ela de dentro da mata e deixa nas esplanadas, né? Esplanadas. Esplanadas. Aí o caminhão vai lá e carrega e vai para a serraria, né? Então, hoje nós estamos com a nossa serraria fechada, mas estamos vendendo para uma serraria de Sinop. Tá. Então, dá quase 400 quilômetros da fazenda. Para ir lá e buscar uma Para tora. lá, busca e leva para Sinop para serrar. E beneficiar lá, né? Deixa eu perguntar um negócio. Vocês estão mexendo hoje com pecuária e agricultura. Vou perguntar para a senhora primeiro. A senhora gosta mais da agricultura ou da pecuária? Dos dois. Não tem preferência. Não. É os dois. Mas ainda, se fosse por mim, a pecuária. Pecuária. Porque um dia o Thiago chegou e disse assim para mim: vou vender tudo cegado, mãe. Pode vender os seus, deixa os meus, que eu vou arrumar alguém para cuidar, se você não quer mais. Pode deixar os meus aí, que eu vou dar um jeito de cuidar. É muito linda a pecuária, gente. Vocês não têm noção. É bonito. É muito bonito. Produzir aquele... Ai, aquela bezerrada. Bezerrada nascendo. Quando dá um dó quando levam para o frigorífico, né? Matar os bichinhos. Mas faz parte. Mas fazer o quê, né? Nós estamos lá. O Walter é desse mesmo Eu jeito. também sou que nem você. Ele também, lógico, come carne e tudo, mas... Eu não sou hipócrita, mas eu morro de dó. Walter, assim, ó, porque nós abatemos na fazenda, né? Galinha, porco, gado, toda semana. Mas eu sempre digo para os guris, depois que o bicho está morto, venham me chamar, porque eu não vou lá enquanto vocês vão matar. É a mesma coisa. Ai, eu morro de dó. Para todas as cantinas, tá? Sim. Produz frango, porco, tudo lá. É legal. Natural. Muito bom. Mas eu sou que nem você, Beatriz. Se botar eu e ele, vai morrer os dois de fome. Porque ele não come carne nem eu. Eu vou ficar lá. É lógico, mas se for eu matar um boi para comer... Não, se você tiver que passar... Aí você Depois que rou até o osso, mas para matar... Não Imagina, vem matar um carneiro. Nossa Nossa, mãe, eu nunca na vida quero ver. Ele fica quietinho. Ele nem se mexe. Não. O porco já dá aqueles berros, né? Nossa, Por isso que chama por isso. o cordeiro. O cordeiro tem esse negócio. É o cordeiro. Ele não reage. Ele não reage, ele fica... É muito sofrido. Mas eu não tenho coragem. Eu sou... Mas faz parte do... Faz parte, da nossa- claro. Nós temos que ter, imagina a gente com todo aquele povo, comprar galinha, porco, queijo, leite, Mas salame. não faz sentido, Mas né? não faz, gente. não faz Morar sentido numa comprar, propriedade que nem a faz gente tem e ir para a cidade comprar essas coisas. Não faz sentido. Não. Tem que ter. É porque isso é uma outra coisa, né? É um baita do supermercado para 70 e tantas pessoas lá, né? Hoje nós temos um supermercado, uma rede de supermercado de Sinop, que eles nos atendem na fazenda. Então a gente passa o pedido
eles mandam o caminhão entregar na fazenda. Ah, tá. Mas antigamente a gente tinha que ir para o mercado, era Imagino. cargas e cargas de caminhoneta. Era Deixa eu te difícil. perguntar uma coisa. Eu trabalhei numa fazenda no Mato Grosso, só que eles faziam assim. Eles tinham o pessoal que morava e ia toda semana. Vocês têm isso também, pessoas temporárias? Trabalha de semana e volta de final de semana para a cidade? Não, a nossa folga ela é um final de semana e um dia útil. Mas eu falo assim, mas não tem pessoa que trabalha fora da Que fazenda. mora na cidade, trabalha na vai e fazenda. volta. Não, nós temos os motoristas dos caminhão, que aí fica no trecho, né? E aí eu tenho o administrativo, que hoje é o encarregado do financeiro e do RH, que mora também na cidade. Que quando eu migrei para a cidade, ele foi também. Tá. Para nós manter o escritório, daí foi o primeiro ano que a gente colocou o escritório na cidade, em Sorriso. E ele não vai para a semana na fazenda? Não, fica na cidade. quando precisar, ele vai. Mas assim, vai uma vez por mês, vamos dizer assim. 2 no máximo. E aí a equipe sai, a gente tem um ônibus da fazenda, vai de folga uma vez por mês, né? Quem precisa ir para a cidade. Porque a gente tem muito maranhense, trabalhador do Maranhão lá na fazenda, né? Tá. Acho que 90% da equipe é Maranhão? do Maranhão. Então, assim, aí quem precisa ir para a cidade, então a gente dá essa logística, né? Eles saem da fazenda de ônibus da fazenda, vai a Sorriso, daí fica um dia útil e um final de semana. Eles ficam na cidade. Um dia útil, um final de semana. Isso. Uhum. Mas é muito longe, né, Roberto? É longe, Imagina não dá para ir 300 voltar. quilômetros. É muita É. O coisa. Santiago do Norte é um cubículo que não tem nada, É. né? Mas não tem, imagina. Tem E um o básico custo lá pra dele, gente, né? Tem um básico, mercado pequenininho, questão de um postinho de saúde, Uma farmácia. bar, farmácia. Bar deve ter vários, né? Tem. Mesa de sinuca eu É isso aí. Então, assim, para os meninos ir se divertir, tem. Vamos falar assim o básico, né? Mas, assim, você tem que ir para ir médico, um centro maior, supermercado, aí sim, ou Nova Ibiratã, ou Sorriso, ou Sinop, né? Santiago está a 55, você falou. 55 quilômetros. 55. Deixa eu perguntar uma coisa, muitas fazendas têm esse tipo de problema às vezes, que é o próprio colaborador tá lá, ele tem o carro dele, sai para a cidade e às vezes bebe um pouco mais, dá um trabalho e tal, e a gente fala, o Ricardo até fala muito disso, né, de fazenda que ele vai visitar como é que vocês conseguem controlar para ter um ambiente, porque não é fácil, de novo, voltando aqui, porque é uma coisa que muita gente tem essa dificuldade. Como é que mantém-se a harmonia nesse né? Tem que ter regras Tem que ter claras, regras. como é que funciona? A regra da bebida ela é clara, é proibido. E ainda tem alguns que abusam, enfim, aí a gente entra com advertência. Claro, a gente tem um jurídico, Sim. tem o RH, tem segurança do trabalho. Mas já aconteceu do cara ir para o Santiago, porque no domingo eles fazem o que eles querem, no sábado de tarde não está trabalhando, né? Então quem tem moto, Ele pode ir para a ele cidade. vai para onde ele quiser. Então já aconteceu do cara ir para o Santiago, quando ele tá voltando, batendo uma anta e quebrar braço, enfim, aí tudo vai escorrer. É um ser humano acima de Sem tudo, dúvida, né? sem dúvida. Então avisa a gente já sai, aciona a ambulância, enfim. Mas dentro da propriedade é extremamente proibido. Bebida, festa. E aí a gente faz, claro, as confraternização, faz a nossa festa anual, faz encerramento de... Final de semana passado foi encerramento... fizemos um churrasco com encerramento de colheita. Então, assim, tu tem que interagir com a equipe também, né? Claro, sem dúvida. Tem que interagir com eles. E muitas vezes escutar eles, escutar as dores deles também, né? Os encarregados, todos saíram do operacional. Para dizer que nenhum veio pronto, um deles veio pronto. E os outros, eles saíram do operacional e a gente tornou eles Foram líderes, né? formados lá. Entendi. Então, assim, eles já têm a nossa visão, eles já têm a nossa forma de trabalhar, os valores. Então, eles têm a equipe muito próxima. E depois que nós começamos a investir em pessoas, investir na parte de liderança, levar palestras para dentro da fazenda, levar treinamentos dentro da propriedade com toda a equipe, parar uma manhã inteira. Então, tu imagina o custo de parar uma operação inteira numa fazenda, né? A nossa rotatividade diminuiu 70%. Pelo amor de Deus. 70%. Quer dizer, não foi um custo, foi um investimento. foi investimento. Bom, né? Mas é o que eu falo aqui, ó. Do jeito que isso daqui é coisa de empresa na cidade. Né? Trazer cultura, liderança, falar capacitação. valores, tudo que ela falou aqui, a gente vê empresas, né, na cidade.
fazenda falando sobre isso, são raras hoje as fazendas que falam Não, sobre e eu mudei esse meu pensamento, eu não posso deixar de falar da ProSoja, né? Claro. A ProSoja é a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso. 2017 foi meu primeiro ano como delegada, né? E lá eu fiz as academias de liderança, eles treinam a gente para a gente saber como receber as demandas do produtor lá no nosso município, né? E foi nas academias de liderança que eu aprendi muitas coisas, que é investir nas pessoas, né? É confiar, enfim. Extrato de banco não abria para a equipe, né? Só que a equipe tem que saber agir ali valores altos, mas não fica no meu bolso. Gira, né? Gira o valor, né? Passa por ali, né? Tá Entra ali aqui, escrito, sai ali. né? Então, assim, a gente está ali, nós enterramos milhões debaixo da terra. Sem dúvida. Né? Então, E o risco é todo E seu. o né? risco é todo nosso ali, gente. Tá ali esperando o sol, tá esperando chuva. Tem dia que tu tem que rezar para dar sol para colher a soja, mas tu tem que rezar para chover porque o milho tá plantado, né? Então, assim, chegou um momento que nós abrimos as nossas contas particular. Peraí, agora a fazenda caminha com as pernas dela. O que é custo particular é custo particular. O que é da fazenda é da fazenda. Né? Então, tu acaba confiando mais nas pessoas, a equipe vê aquele valor. Não, mas peraí, esse dinheiro não é dele, esse dinheiro é da fazenda. É a fazenda que está rodando. A fazenda está pagando o banco, está pagando investimento, pagando equipamento, pagando produto. Né? Então, antes de nós plantar, nós já pagamos todos os insumos da próxima safra. Já né? nasce devendo, né? Já nasce devendo. É isso mesmo. E aí tu tá ali à mercê do tempo, né? Se dá muita chuva, se dá uma seca. Agora, ali no Mato Grosso... Não, mas peraí, eu perguntei pra ela o que ela preferia. agora é a vez. Ah. Não, mas eu vou falar de uma coisa que atrapalha isso. Então fala. Tem muita onça? Tem. O Thiago disse que ele tem uma dentro de casa, tá? Quer dizer, o Thiago, eu vi falar que o Thiago fala que prefere ir na floresta falar com as onças do que mais ficar ou com as menos. onças em casa. Que é mais perigoso em casa. Ô, Thiago, você precisa vir aqui contar isso pra nós. Não, mas ele tem dias, Walter, que ele senta na mesa, daí nós estamos tomando café, e ele diz assim, mãe, não me dê uma mijadinha ainda hoje para mim começar a trabalhar. Eu não posso sair daqui sem uma mijadinha para Tem mim que poder... esquentar o lombo um Vamos pouquinho. esquentar o lombo para mim poder trabalhar. Vai. Mas tem bastante. Tem, inclusive, ela passa atrás do armazém e já viram ela cruzando, que a nossa propriedade ela fica bem no meio da mata, sabe? A nossa sede, a propriedade não, nossa sede principal. E já viram ela cruzando, tipo, na luz do dia, de um mato pro outro, perto da sede, né? Então, é maravilhoso morar bonito lá. demais, É lindo, né? é lindo. A natureza é maravilhosa. Vocês têm que ir lá um dia nos visitar. Mas só falta o convite. Convite, já tá feito, então. Pronto. Faremos essa visita com prazer. Mas você refaça a pergunta. Sim. Pecuária ou agricultura? Ai, eu me balanço um pouco. Eu gosto dos dois. Mas parece que você vê a pecuária ali no desenvolvimento, os bezerros, tu vê o ciclo. Tá igual. Então o Thiago não vai vender nunca. Não vai. Mas a lavoura, eu falo assim, os dois caminham juntos. Sério. A pecuária não fica sem a lavoura e a agricultura, não fica sem a pecuária. Porque um supra o outro. E a junção dos dois é fantástica. É fantástico, é fantástico. Então, hoje nós temos, eu sou agrônomo, o Thiago é agrônomo também, mas a gente tem assistência agronômica dentro da propriedade, porque a gente não dá conta de tudo, né? Temos assessoria financeira, temos assessoria futura de trava do mercado, que essa parte é o Thiago que cuida. E temos assessoria na parte veterinária. Já tivemos veterinário dentro da propriedade também, mas acabou que resolvemos terceirizar essa parte. Temos assessoria na parte de nutrição. Então, assim, tudo vai somando, né? Sem dúvida. Você É um falou conjunto. uma coisa agora importante, de uma assessoria financeira. A gente fala muito que o pecuarista, principalmente o pecuarista, não sabe muito o que fazer com o dinheiro depois que vende a desmama ou vende o boi. É hora de comprar bezerro, não é? O que eu faço com esse dinheiro? Eu vou depositar ele no banco e esperar a hora? Eu vou aplicar em ação para poder
correr um risco e de esperar a hora do bezerro, e às vezes é um problema grave. E a gente até fez um levantamento que 36% dos produtores rurais pegavam o dinheiro e aplicavam na poupança, que não dá rentabilidade nenhuma, na verdade, né? Se você deixar lá, você vai acabar perdendo dinheiro. Como é que é isso? Como é que foi isso para vocês, chegar nesse ponto de ter uma consultoria, uma orientação financeira? Só lembrando que esse levantamento que você falou que nós fizemos foi com os clientes nossos do MF Rural. Isso, Tá? Nós perguntamos isso, para os nossos clientes. Não existe... É um dado ali nosso. É, Dado um de dado vocês. nosso. É um dado nosso. Tu já escutou falar que o agro está passando por um momento muito difícil, né? Então, a margem, a nossa liquidez, ela está muito apertada. E se você não conhecer esses números dentro da propriedade, você não passa a crise. São 2 anos que a gente não investe nada. E a nossa visão ao longo de 5 anos também é não investir. Porque a margem, a liquidez está muito apertada na agricultura. O risco de perda está muito próximo. Porque o que acontece? O custo para produzir está caro e as commodities estão muito... O valor está baixo, né? Então, vou te citar um exemplo. Nós fizemos um projeto grande em 2023, onde estávamos com soja 160, 180 reais a saca, onde o investimento se pagava em 5 anos. Quando nós terminamos a obra, soja veio para 105, 110 reais. Né? Então, assim, não se pagava. Não pagava a conta. E o que aconteceu? O valor da soja, a minha venda, ela caiu o valor. Mas o meu custo de produzir continuou e teve anos que até aumentou. Né? Então, se você não tem, Walter, uma assessoria financeira, uma assessoria de mercado financeiro também, cara, tu não passa. E eu falo assim, a gente como produtor rural, nós temos que estar sempre em movimento, sempre buscando conhecimento, buscando pessoas. E o agricultor precisa muito disso, sabe? Então, eu falo, diante dessa dificuldade financeira que o agro está passando, nós tivemos, para completar a situação, 2024 foi o primeiro ano que nós plantamos feijão. E nós tivemos um prejuízo muito grande. Infelizmente, foi por erro agronômico, tá? Não foi por erro da minha equipe, foi o erro da assessoria agronômica que eles assessoravam a gente há 8 anos, né? E ele errou, infelizmente errou, né? E diante daquele momento de dificuldade financeira nossa, nós fomos buscar ajuda. E abriu um leque na nossa mente do que fazer. E a dona Beatriz chegou para nós e disse assim, ó, numa das nossas reuniões com essa equipe. Vocês têm 2 coisas que vocês não podem fazer. Vender a fazenda e pedir RJ. O resto vocês vão fazer o que vocês querem. E aí eu e o Thiago nos olhamos, porque RJ virou uma moda. Virou moda. Então, assim, a gente que tem valores, eu trouxe valores da minha casa, meu pai sempre passou valores assim que eu passo para os meus filhos. Uma RJ é fazer um X nas costas das minhas gerações, né? Então, assim, foi uma decisão nossa. Nós honramos os valores, honramos a nossa dignidade, o nosso nome. Então, e ela falou isso. E aí, empurrou para mim e para o Thiago resolver, né? Então, e graças a Deus deu tudo certo, sabe? Então, a dificuldade que os produtores estão passando agora, nós passamos em 24. E estava ali começando as RJ. Nós podíamos ter pedido uma RJ da vida, né? Sim. Mas não. E às vezes a assessoria também às vezes, vem numa dessa. E também quando não tem uma posição firme. Igual da senhora. Não, faz o que vocês quiserem. Não vende no pé de RJ. Eu disse para eles assim, Roberto, ó, gente, quando eu trabalhava com meu cunhado, que nós trabalhávamos junto no Sul, a gente passou por muita dificuldade, porque deu uns anos, assim, porque o Rio Grande do Sul é muito pior que Mato Grosso, né, em questão de clima, porque lá ou é chuva demais, ou é sol demais, ou é geada, ou é tempestade. Eu disse, a gente passou por tanta dificuldade que nós, quando nós trabalhávamos junto, que não vai ser agora que nós vamos desanimar, nós não vamos vencer. Desânimo, pensamento negativo traz coisa negativa. Vamos erguer a cabeça que vai dar tudo certo e ninguém vai fazer RJ e ninguém vai vender fazenda também. Pronto. Deram os pulos deles e resolveram. Isso aí. Se a gente vai apoiar eles numa hora dessa,
Vocês já pensaram o que sobra para os netos depois de um RJ? Ou então o que a gente adquiriu com tanto sacrifício de uma hora para outra, vamos vender? Não, né? Não, é isso aí. Vai enfrentar, né? Vamos. Enfrentar, erguer a cabeça. E eu falo assim... Porque dificuldade todo mundo vai passar uma hora, todo toda mundo empresa tem. vai ter. Todo mundo tem. Não E tem. eu já tinha passado muito disso junto com meu cunhado. E a gente sempre venceu e sempre conseguiu. Por que nós não ia conseguir? É isso aí. Pronto. Se tá não falta, resolvido. não falta vontade de trabalhar, não Não. falta, acabou. Acabou. E a gente, por estar sempre em movimento, sempre eu falo assim que a comodidade ela não te instiga a buscar mais, né? Então é a dificuldade que tu vai isso buscar aí. atrás. É isso aí. E cara, a gente foi na dificuldade que a gente venceu e estamos aqui firme, né? Mais fortes ainda, porque quando a gente fez esse projeto grande de irrigação, nós não entramos sozinhos. Nós entramos com os nossos encarregados junto. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que o Thiago chegou, abriu o projeto. Ó, esse é o projeto, é tantos anos para pagar, mas nós precisamos de vocês. Vocês vão ficar junto? Nós vamos ficar junto. Desses, apenas 2 saíram. Os outros estão ali, tão firme e forte, sabe? Às vezes dá uma balançada, uma vontade de sair e a gente vai lá e conversa, ó. Porque problema sempre vai ter. Equipe, uma coisinha que está errado, sempre vai ter. A equipe, às vezes, não se ajusta 100%, vai lá, ó, vai por aqui que vai dar certo. Eles vão pelo... E a gente dá liberdade para eles decidirem. O Ricardo, ele fala disso. Ele foi lá, ele comentou com os meninos que todos os nossos setores eles são bem entrosados. Então, hoje, eles fazem a reunião deles toda terça-feira, 13h. E a reunião deles é objetiva. É 40 minutos, cada um já resolveu os seus problemas e vai. E o que eles não conseguirem resolver, eles trazem para nós resolver. Né? E aí a gente faz o Thiago faz uma reunião semanal com o Everton para conseguir entender o que não está 100%, tirar alguma dúvida, enfim, né? Mas a equipe está sempre em movimento também, né? Tá ali, nós estamos ali, ó, vai ter um curso assim, acho que no mês que vem vai começar um outro treinamento com eles, né? Agora estamos trazendo psicóloga para dentro do grupo para atender eles. Por quê? Porque eles trabalham na pressão. E se você não cuidar da mente dessas pessoas... A mente tem que estar boa. A mente tem que estar boa. Eu me cuido, a avó cuida, o Thiago cuida, e aí a equipe. E é eles que estão ali cuidando de nós. Cuidando das nossas coisas. Cuidando né? de vocês também. No fim Então, tudo assim, isso. como que você não vai cuidar deles? Então, hoje, a gente vai começar esse programa aí de acompanhamento com psicólogo. Você falou uma coisa muito importante, você falou assim, eles vão lá, eles resolvem os problemas, quando não consegue, traz o problema para nós. Isso é muito importante que eles tenham essa liberdade para não parecer fraqueza deles, né? Eu não dou conta de resolver, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, leva para a liderança poder orientar, né? Isso é importante, essa relação de confiança, né? Sem dúvida. Ela dá liberdade, só que a pessoa também tem que quando não sabe. Porque isso é uma coisa muito interessante. Às vezes, até nós, como às vezes líderes, a gente precisa de outros líderes para poder tomar decisão. Porque nós não sabemos tudo. Não. Não é tudo que a gente sabe. Não. E aí é onde a gente tem que ter essa humildade. E às vezes você consegue respostas, às vezes não com outro líder, mas às vezes até com uma pessoa abaixo de No você. operacional, né? Operacional. Que ele tem a solução que você não está enxergando. Então é importante ter essa abertura, né? A gente sempre fala para eles, escutem a equipe de vocês. Escutem, porque muitas vezes o que é melhor para você, ele tem uma ideia melhor que a tua. Exatamente. Né? Nós fizemos uma pesquisa de ambiente esses dias e aí era só para a equipe do operacional. Eles tinham que responder sobre nós e sobre o encarregado deles do setor. E foi impressionante, assim, a gente percebeu tanto. Teve um que o outro que falou que precisava de algum ajuste, sabe? Ajuste de comunicação, ou tá mais lá no setor, ou tá mais no campo, mas foi pouquíssima coisa. Então, eles estão muito bem alinhados, Entrosados, sabe? Muito bem entrosados. Então, e a gente que formou esses encarregados, esses líderes de setor, né? Então, é sinal que a gente preparou eles bem e está funcionando, né? E o seu Ricardo, ele comentou, ele disse, é difícil de ver
o armazém comunica com a lavoura comunica com a pecuária, porque um dos nossos problemas que a gente tinha lá atrás, passava com o trator, largava os colchetes abertos, os porteiros abertos. Aí o povo da pecuária ficava doido. Então, assim, hoje o cara, tá o vaqueiro passando embarcado ali no cavalo e tá vindo um caminhão de atrás, ele espera o caminhão chegar e aí ele fecha pro cara não precisar descer do caminhão, sabe? Então, assim, hoje eles são muito bem entrosados. Entrosamento é bom. Vocês não estão vendo aí, aqui nos bastidores aqui, o Rafael veio trazer aqui a bebida. Você quer mais uísque, Beatriz? Não. Você parou, não, desculpa. Não, muito obrigado. Nossa. Cada um. Tem mais água? Você quer mais água aí? Não, obrigado. Não, eu quero. Estamos satisfeitos. Não, eu tenho aqui um pouquinho. Quase encerrando. Eu tenho mais água aqui, Walter. Ó, deixa eu perguntar uma coisa. Não. Se precisar ir ao banheiro também, alguma coisa. Não, tudo certo. Tudo certo. Obrigado. Vamos falar. Nós falamos lá atrás que vocês compraram a fazenda dos Nishimura e eles tiveram uma história muito legal em sucessão. Como é que vocês estão pensando nesse trabalho de sucessão? Porque hoje nós estamos aqui com a senhora, que vamos falar a primeira geração lá da fazenda, e nós estamos com a segunda geração, que é você e seu marido. E aí tem os 3 que estão vindo aí. Sim. Como é que vocês já estão pensando em como fazer essa sucessão? Porque normalmente a gente vê, às vezes, famílias que acabam... Tem um dado que é até interessante, que eu acho que depois da terceira geração, só 7 ou 8%... 5% ficam com a propriedade, né? Vocês estão fazendo algum trabalho para poder não cair nessa estatística? Quer falar, dona E Beatriz? vamos continuar fazendo. Porque assim como a gente chegou até aqui, a gente já está passando para eles, inclusive o que o Tiago está fazendo, né, de fazer parceria entre o Iago e o Iago e a Heloísa, e o Theo já tem os boizinhos dele, e ajudar aqui, ajudar ali. É o que a gente mais espera, que eles sejam sucessores do que a gente fez e do que a gente tem. Tá. E a nossa vontade é que eles se deem bem e que continue a sucessão, né? Não vamos parar, não vamos entrar nos 5%, né? Mas se Deus quiser, vai dar certo. Nós vamos entrar nos 5%. Nós vamos entrar, porque vocês já vão entrar vai- nos 5%. Vocês vão participar dos 95%. Eles já estão se entrosando para isso, né? Inclusive, quando chega final de semana, o Iago, você não vem para a fazenda, ele enlouquece, né? A Heloísa também. A Heloísa, se ela está na fazenda, às 5 horas da manhã, quando tem que ir para o curral, ela vai para a caminhonete do pai e da mãe, vai e come marmita com os meninos lá no curral. Então, isso já é um meio de fazer com eles já estão se entrosando na sucessão. Vivendo a atividade. Vivendo a atividade. E Esse sabendo da onde que vem e da onde que vem e para onde que eles têm que ir. Exatamente, é isso que é bom. Os Agora, dois... esse trabalho é só uma coisa que você contou antes, e eu já percebi uma coisa aqui, que as mulheres gostam de pecuária. Aí tem A Heloísa a Heloísa e o Iago e o Theo. e o Theo, né? E você estava contando que o Iago... Conta essa história de novo, você contou nos bastidores, Isso. mas conta como é que seu marido fez, como é que... O Iago devia ter uns 6, 7 aninhos. O Thiago pegou um caminhão boiadeiro que nós temos e foi no assentamento próximo ali, comprou um boi, uma vaca e um bezerro. E por 6 anos, o Thiago fez a evolução. Mostrando todo ano ele fazia a evolução. Descontando mineral, descontando arrendamento de pasto, veterinário, medicamento, tudo. Com 6 anos, ele olhou para o pai dele e falou assim... E o valor total era R$22 mil. Que tinha... A vaca tinha parido, tinha batido o macho, enfim, fez a evolução como tinha que ser. E aí, deu R$22 mil o lucro dele desse gado se ele fosse vender para o pai dele. Aí ele falou assim, pai, não quero mais. Não quero mais ser pecuarista. Eu quero investir na lavoura agora. E aí o Thiago falou, tu quer? Então tá. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar esse gado de você junto com a tua irmã. E a Heloísa estava junto. E a Heloísa disse assim, mas pai, eu não tenho dinheiro. Não, eu vou te adiantar esse dinheiro. O Thiago foi e comprou o gado em sociedade com a Heloísa. Então, era 11 mil de cada um, né? 11 mil do Thiago, 11 mil da Heloísa. E lá, pelas tantas, eu lembrei que nós tínhamos a poupança da Heloísa na Sicredi. Fui lá e falei para ela, falei, mana,
se eu te contar que tu tem um dinheiro no banco, o que tu vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer. Mãe do céu, eu preciso pagar meu pai. Então, ela já tinha aquela conta que ela tinha que pagar o pai dela, né? Só que aí o Thiago começou a pecuária com a Heloísa e o Iago ficou com a lavourinha dele ali, dos hectares dele. Fez uma proporcional ao dinheiro que ele vendeu. Se eu não estiver enganada, era em torno de 5 hectares que o Iago começou a plantar. 5 ou 6 hectares, não lembro certo. E nisso já estava custo de maquinário, semente, insumo, defensivo, tudo. Já estava tudo nesse custo. E aí o Thiago percebeu que estava criando uma rivalidade dos dois. Aí um dia o Thiago chamou os dois e falou assim: nós vamos mudar essa estratégia. A Heloísa vai ser sócia tua, Iago? Não, pai. Eu falei, não, peraí. E você, Iago, vai ter boi de volta. Mas, pai, eu já vendi os meus. Não, nós vamos fazer diferente. A Heloísa entrou com... da sobra que ela ainda tinha na poupança, o Thiago transformou em hectare para ela. E do que tinha sobrado um pouquinho ainda do Iago na conta dele, ele comprou o gado da Heloísa, para os dois serem parceiros. Então, assim, a gente já mostrou ali os números, eles acompanham, que nem agora. Ele colheu já a soja dele e transformou em milho. Então, ele já tem a conta do que é produzir soja, do que é produzir milho. Arroz não foi feito ainda, é só soja e milho. E a ideia é, quando entrar o feijão, ele transformar em feijão, para ele conhecer os custos também, né? Então, assim, é uma matemática que a escola não ensina. Não ensina. Não vai ensinar. Né? Não, e é uma prática, né? Não é uma teoria. E aí tem a planilha, a gente faz isso numa planilha de Excel com os dois. E a Heloísa, os dois são assalariados, eles vão para a fazenda no final de semana, eles trabalham. E vão para a lavoura com a equipe. A Heloísa vai para a pecuária, ela cuida... Acho que vocês devem conhecer o Multibovinos, né? Sim. Ela que cuida do sistema, com 11 anos. Conheço o Marcos. Ela que alimenta, o louco. Um dia nós estávamos... Foi até no evento das mulheres, no Congresso das Mulheres, em outubro. E nós estávamos com o Cavalcante, Miguel Cavalcante. E o Miguel mandou... comentei com ele, me encontrei com ele. A gente fez já uma viagem pro Texas com ele. E aí a Heloísa estava junto, eu levei a Heloísa, ela faltou escola para ir no Congresso das Mulheres comigo. E aí eu comentei, Ricardo... Ô, Miguel, a Heloísa cuida do Multibovinos. Ele pegou o telefone e mandou um recado. Acho que é Vinícius, não. Marcos Vinícius. É Marcos Vinícius, mas é Marcos. Eu conheço ele mais como Marcos. Tá, eu tenho... Que é lá de Goiânia. Ele chamou de Vinícius. Aí ele falou, Vinícius, a Heloísa tem uma ideia aqui para você, para tu otimizar o teu sistema. Que na Apple é ruim, ele não tem a compatibilidade com a Apple, né? É só no Android. E a Heloísa falou, eu não consigo mexer do iPad, do celular. Tem que ter para a Apple também. Claro. E ela, com a voz dela, mandou pro Vinícius, né? Para ele otimizar isso no sistema. E ela, uma criança com 11 anos, cuida todo o rebanho da fazenda. Uma criança, uma adolescente, né? E não tem muito orgulho deles, né? E o Iago, final do ano retrasado, encarregado da lavoura, saiu de férias, ele ficou liderando 14 meninos. Pai, não vou dar conta. Vai sim, o dia que o que você não der conta, de noite nós ajusta. E no outro dia tu resolve. Então, ele tava com 13 para 14, ficou liderando 14 meninos. Que formação melhor fantástico, não existe, né? Fantástico. E a escola não vai ensinar isso. A escola não vai ensinar isso. Né? Nunca. E eu falo pra você, eles nunca vão ficar sem pecuária. Porque todas as mulheres gostam de pecuária. Não vai. Vai. Não, vamos E ali deixar. a mulher é que manda. As três Por isso são que eu da falei, pecuária, as três né? são de Não, pecuária. Vende a sua parte, mas a minha fica, né? Foi a atriz A aí, né? pecuária tá permanecendo lá. Pois é, né, tranquilo. Walter? Se ele tivesse vendido tudo, nós não teríamos o gosto pela pecuária, né? Pois é. Da Heloísa, né? Pois é. E ela já dirige, o Iago também já dirige, já sabe o compromisso. Chegamos na fazenda, mãe, eu vou com o teu carro, vou com o do pai. Ah, não vai com o da mãe. Vai com o do pai, vai com o do escritório, que às vezes não tá no... Um dos carros meu, ou do Thiago, não tá na sede. E eles já sabem os afazeres deles. Olha o calendário, o que tem que fazer, eles vão ajudar, vão pra lida. Muito bom Você isso. sabe que isso é uma grande esperança para nós no Brasil, né? Demais. Porque é trazendo essas crianças que vão ficar na fazenda, né? Que vão trabalhar com o agronegócio. Porque
Nós estamos vendo uns países aí para fora que os agricultores estão ficando velhos e não tem quem repõe. Não tem sucessão. Não vai O ter mais sucessão. bonito é exatamente isso, porque ao invés de deixar. Porque é aquele negócio que você sempre fala, né? Criar o filho tendo muito recurso é mais difícil do que criar tendo pouco, né? Porque você facilita demais a vida. Agora, Não é que é vocês mais não. difícil, né? Não, mais difícil no sentido de doutrinar, de formar, né? Agora, nesse Que é caso. fácil não. se perder, né? É Vamos fácil falar se assim. perder. Agora, não. Vocês tendo recurso, tendo condição, mesmo assim, coloque ele em condição de igualdade com os funcionários. Se você quiser fazer, você vai ter que aprender como é que Responsabilidade. responsabilidade, saber como é que funciona. E eu sempre comento com os meninos. Eles estão aí com vocês. Eles têm que aprender com vocês. Se tem que chamar atenção, vocês têm toda a liberdade. Tanto na lavoura como na pecuária, com a Heloísa. E mesma coisa é com o Iago e a Heloísa em casa. Vocês obedeçam eles, porque eles sabem da operação, né? Não que vocês não sabem, vocês estão em crescimento agora. Eles já estão ali, são profissionais. Então, e eles respeitam muito a equipe, né? Chega, um cumprimento, não a mão. É importante ter eu falo, essa humildade, né? O Iago, Sem dúvida. o Iago chega, conversa com os meninos, conversa no mesmo nível, já sabe o que aplicar, o que não aplicar. Então, assim, é legal de ver. A Heloísa sabe, ela acompanha no calendário mensal que a gente tem na pecuária, né? Faz o calendário com todos os protocolos, tal dia faz isso, tal dia faz aquilo. Então, ela sabe acompanhar, já está no grupo da pecuária. E a gente precisa que eles tenham esse conhecimento, né? Porque senão a sucessão não vem, né? É. Não é herdar, é fazer a sucessão. Herdar é uma coisa. Ter a sucessão dentro da propriedade é outra, né? E é uma preocupação que a gente tem. Muito bom. Eu comento também... eles poderiam ter tudo melhor, tem. Mas hoje, por exemplo, eles ganharam telefone, eles tinham 8 anos. Tanto o Iago como a Heloísa. O Theo, eu acho que vai ser com 12. O Theozinho não vai ser com 8, não. Mas esses dias ele me disse, vó, Porque ele é arteiro demais. Eu duvido que ele vai ser com 12. não vai. Não vai. Esses dias ele me disse, vó, compra um iPhone para mim. É Ele uma pediu geração. pra você? Com 5 Com anos. 5 anos. 5 anos. E vou te falar, se pedir 2 vezes. Não, esse não. Esse ela tem Não, resistência. esse eu não vou dar, não. E a gente tem as regras deles, né, Roberto e Walter? Porque tu tem que ter regra com o filho, né? E a Heloísa, ela ganhou, então, o primeiro com 8 e ela tinha 10, ela queria trocar o telefone. Falei, beleza. Espera bater teus boi, daí tu vai trocar. Quando abateu os boi, ela comprou o telefone do irmão dela. E o irmão dela, com o dinheiro que tinha dado a primeira lavourinha dela, a lavoura dele, aí nós fomos viajar, ele trocou o dele e vendeu o dele para ela. Então, assim, eles têm que se pagar. Sim. Porque se eu bancar tudo, é muito fácil. É fácil. Eu não fui assim, o Thiago também não foi assim. E hoje, a hora que eu entrei no escritório lá do MF Rural, tava a Daila com... Não vai não. Você vai sim. Pode dar... E botaram a menina na linha. Ela não queria ir né? no vôlei. Não queria ir no vôlei, né? Tá, vai. Você vai. Sim, é compromisso, é responsabilidade, né? E isso eles precisam ter essa responsabilidade. Eles são assalariados, eles têm que ter esse dinheirinho para eles saberem controlar, porque se ganha tudo, é muito fácil. É muito fácil, né? Você não sabe de onde vem, né? A pessoa não... Não, e assim, as regras em casa têm que ser muito claras, né? Então, chegou 8 horas da noite, desligou o telefone de todo mundo, vão ler. Não é fácil. Não é fácil. Eles Tem isso. Chegou têm. 8 horas. Das 8 ao meio-dia, eles não têm acesso ao telefone. Das 8 ao meio-dia. Das 8 da noite ao meio-dia. Nossa, é bastante. É bastante. Porque das 8 às 9, eles vão ler. Aí eles vão dormir até amanhecer, né? Se eles já acordavam no Instagram. Né? Então chega um momento que tu tem Dorme que no Instagram e cortar. acorda no Instagram. Aham. se deixar, né? E outra coisa Nós mesmo fazemos isso. é. Nós se perdemos nessas... E outra coisa que eu prezo muito é na hora das nossas refeições. É proibido o celular. Proibido. Eu não pego. O Thiago é um pouquinho mais difícil, porque tem os a fazer. Mas ele dá... Quando ele pega, vai atender uma ligação, eu falei, sai da mesa. Entende? Porque se eles não entenderem que a mesa é um lugar sagrado, esses valores se acabam, né? Se acaba. Então, eles sabem que no horário da mesa, nas nossas refeições, não tem telefone na mesa.
E as regras têm que ser claras. Muito bom. Isso aí eu gosto. Né? Esse tipo de regra é bom, é saudável, né? E nós temos também, o que nos trouxe até aqui, né, sempre foi a nossa fé, foi Deus muito presente dentro de casa, rezamos os terços todo domingo, temos uma capelinha dentro da fazenda, Muito legal. temos as missas dentro da propriedade também, e eles têm que saber que acreditando em Deus, o propósito da gente fica mais leve, né? E as crianças já entendem esses valores também. Quando a gente passa princípios e valores, dificilmente eles vão... É aquilo que eu falo, ele pode até desviar do caminho, mas ele sabe onde está o caminho de volta, né? O duro é quando ele não sabe onde voltar. Porque desviar, todos nós, às vezes, pode dar uma escapadinha, né? Mas aí você sabe, não, deixa eu voltar aqui para essa linha, que aqui é onde... Pega o trieiro, mas sabe onde que é a estrada, né? Você sai um pouco fora do trieiro, mas daqui a pouco você volta, que é importante ter isso, né? E eles é muito claro isso, né? A mãe é brava. A mãe pode ser brava, pode ser chata, pode ser isso, pode ser aquilo. É a mãe. Mas você sabe que toda mulher ou homem de sucesso na vida tem uma mãe chata. Tem uma mãe chata. Ué. É isso. Tu tem Porque razão. se não for a mãe chata, no sentido que ele, né? Às vezes meu filho fala, mas mamãe toda hora. Eu falo, dê graças a Deus. Porque se você tem uma mãe chata que não deixa você fazer o que você quer, você vai agradecer lá na frente. O Thiago, ele é mais coração mole com as crianças, né? As crianças conseguem levar o pai, né, vó? Leva. Mas Já eu vou, sou você mais... Então vai embora. Mas você já cumpriu sua função, Beatriz. Não precisa ficar muito. Ó. Deixa eles agora sofrer um pouco. Eu dou ganja e barda e tudo que posso. Você nunca... Claro, Porque você não chegou um pouco antes dessa ligação, ela ligou para ela. E ela, não, pera lá, você já falou com a sua mãe. Ela ligou pra avó. Já tava. Aí quando Ela ela passou mesmo. pra ela. Ela ligou no celular da senhora, é verdade. Ela ligou para pegar o alvará, né? Ligou pra avó e a avó falou, a Heloísa quer falar com você. Falei, não. Não, vó, não precisa não, coisa à toa, você mesmo resolve. Eu não vou. Bom demais. Não, mas assim, ó, quando eles têm alguma dor, alguma coisa, ou que eles precisam de alguma coisa, se eu tô junto com eles não procuram a mãe. É a avó? É só a avó. Só a avó. É a avó. A avó faz isso, a avó faz aquilo. Na sexta-feira, quando eles vão descer para a fazenda, eu já pergunto: o que vocês querem que a avó faça para vocês quando vocês chegarem? Já tá o Chico balanceado pronto, o pudim pronto, o sagu pronto. Aí, que A beleza. coquinha de nata pronto. O sagu mantém do Rio Grande do Sul. Imagina. Esse Pudim, sagu. pudim, sagu e Chico balanceado. É o O doce. que é o Chico balanceado? É um creme que faz com leite condensado, com açúcar caramelado na forma. Aí põe aquele creme em cima, põe clara, batida em cima e põe assar no forno. Não fala muito que eles vão comer quando ir lá em casa, mas eu eu vou querer ficar com esse Chico vontade. balanceado. Eu vou querer. E outra que você falou, cuca também cuca é mais do Paraná, né? Não, Não, não. Rio Grande do Sul. Italiano. Italiano. É verdade, que nós vamos lá na Expo Inter e lá tem cuca, né? Cuca. É verdade. Cuca, queijo, salame. Salame. Colonial, né? É. Que é bom demais. E, Roberto, outra coisa que eu acabei não falando antes, mas nós temos um projeto com as crianças É dentro da verdade. propriedade, que se chama Futuro em Campo. Futuro em campo. E esse projeto a gente roda junto com a ProSoja e o sindicato dos municípios, né? Então, a gente conversa com a entidade e determina tal dia. E aí, a gente leva as crianças de uma escola, são crianças até sexto ano, de quarto a sexto ano, e leva eles para uma vivência dentro da propriedade. Então, ali eles vê da onde que sai o leite, da onde que sai a soja, da onde que sai o milho, o arroz. Vão no armazém, vão no confinamento, vão na lavoura, vê as aplicações com drone, ficam loucos. Eu falo que o drone é essa geração da tecnologia, né? É a geração da tecnologia. E então o último evento que a gente teve na propriedade, a gente estava com o Richard Rasmussen. Ele foi, aí nós conseguimos levar a polícia ambiental junto, levaram as cobras para as crianças pegar. Então, assim, foi uma atividade bem legal. Nós levamos 300 crianças Poxa, de que 4 escolas. E agora, dia 28 de abril, nós vamos rodar numa escola em Sorriso. Só que aí nós vamos fazer de uma modalidade um pouco diferente. Nós vamos levar a informação para dentro da escola. Porque essa dinâmica de levar eles para dentro da fazenda é um pouco mais... A logística é mais a complicada, logística, né? E aí, nós vamos, dessa vez, vamos levar essas crianças para dentro da escola. E aí, a Caramuru,
é uma parceira de longa data nossa. Eles também, que a Caramuru tem em Sorriso, né? Eles também vão estar junto nessa atividade com as crianças na escola. Que legal. E ali eles vão entender que da soja sai a licetina, que vai no chocolate, sai a glicerina, que está nos cosméticos, né? Então, é mostrar que O agro está presente. o agro está presente no café, no almoço, no jantar, no skincare, né? No nosso combustível. Então, assim, o mundo precisa saber disso, né? Você sabe Precisa. que interessante isso daí que você está falando? Nós entrevistamos há um tempo atrás 2 irmãs que... Acho que é skincare que fala, skincare. É skincare, De arroz, de Santa De Catarina. arroz, olha Que elas legal. falaram que antigamente tinha a água do arroz, né? Que era Pó de arroz. Pó de arroz. Começou com pó de arroz. E elas fizeram uma empresa, o pai delas planta arroz, e elas fizeram uma empresa de skincare. Como é que chama? Cosmético, né? Agora- Tem um Você lembra, Thiago? Lavra. Lavrar. 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 Isso mesmo. É de arroz. Que legal. Interessante, né? É o skincare que elas fizeram de arroz. Isso mesmo. E assim, comentando já, eu não posso deixar de falar desse projeto, porque esse projeto começou dentro da nossa propriedade. O Iago ia na escola rural e um dia ele falou assim: mãe, deixa eu trazer meus coleguinhas aqui para ver nossa operação. Que legal. Legal também. E aí nós levamos a primeira edição na Fazenda, em 2019, foi com 70 crianças. Puxa. E aí depois nós levamos em torno de 100, 150 e o ano passado com 300, né? E aí nós fizemos uma edição também em Sorriso, numa escola, deu em torno de umas 150. E quando eu perguntei o que eles queriam ser dentro da sala, uma sala com 25 alunos, um falou que queria ser piloto de avião, uma falou que queria ser veterinária. E os outros, ninguém falou nada. Daí vinha outras profissões, né? Médico, bombeiro, policial, Advogado, né? engenheiro, mas agricultor nenhum. Então isso é preocupante. Preocupante. Né? Por quê? Demais. Porque para nós rodar a operação, nós precisamos de pessoas, Sem dúvida. né? Então, e precisamos de pessoas ali que sejam apaixonadas pelo agro tanto quanto a gente, né? E aí é onde está a importância de mostrar o que é o agronegócio para essas crianças. Porque, como nós temos hoje, às vezes, uma mídia que fala muito mal do nosso negócio, né? E eles Uma aprendem. população mal orientada, né? Aprendem, de repente, numa televisão que o agronegócio é do mal, né? Tudo isso, então vai prejudicando, né? Quando, na realidade, é totalmente o contrário. E por isso que a gente precisa, que é o que o Walter fala muitas vezes, o produtor sempre vai brigar no Ministério da Agricultura, mas tem que ir lá no Ministério da Educação para poder trazer a informação, que é o que vocês estão fazendo aí, que é muito positivo, que a criança vai aprendendo o que é aquilo de verdade. Né? Não, e assim, se você desmatar, se você fizer qualquer coisa ilegal, vai embargar a tua propriedade. E você vai conseguir vender a tua produção. Né? Entende? Então, assim, por que você vai fazer coisa errada? Né? Então, e hoje é o que eu falo, a gente como produtor é uma empresa a céu aberto. É o que a gente fala aqui, né, Beatriz, assim, existem pessoas que fazem, em todo segmento tem quem faz coisa errada e quem faz coisa certa. E aí, de repente, pega aquele cara que fez um negócio errado e ele vira referência. Não é? Ele é exceção. Né? Ele não é referência do Mas negócio. trabalhos como esse que a Jatubá faz deveriam ser copiados por outras. Então, você que está em casa, você que é agricultor, que é pecuarista de grande porte, ou não, mas o de grande porte tem mais condição para isso, vá às escolas, faça parceria com as escolas. Nós temos uma empresa muito importante da qual nós entrevistamos, uma organização que é de olho no material escolar, que é extremamente importante, que está aí lutando para que o agronegócio seja visto de maneira diferente. Exato. Mas precisamos que os produtores rurais também lutem por isso. Vocês têm que ir até a escola, mostrar para as crianças, levar as crianças às propriedades para que elas possam conhecer. Assim, quando você conhece em loco, a opinião do outro, mal intencionada, não vai fazer efeito nenhum. É isso mesmo. Só que a escola hoje, se não for num projeto assim, escola nenhuma faz isso. Não né, faz, Walter? não faz. Eles não dão incentivo para a agricultura, para o agro, para nada. Vai depender tem da Nada. gente lá. Olha o Iago, né? O Iago sempre fala.
O Iago, ele diz que ele não tem conversa para conversar com os colegas dele da sala de aula. É interessante. Porque é tudo da cidade, tudo aqueles mimimi, é computador, é celular, é videogame. Diz ele, vó, o que eu vou conversar com os meninos desses? Ele não tem um amigo dentro da sala de aula para ele conversar. É as meninas. Porque dizer, é umas conversas, vó, que não bate com as minhas. Imagina o Iago, né? É que nós adiantamos eles, vamos falar. A gente deu. Eles estão bem adiantados. A gente deu responsabilidades para eles, né? Agora, se nós estamos certo ou errado, não vem um manual de educar filho, né? Não vem. Mas eu fui educada assim, o Thiago também, desde cedo nas responsabilidades. E eu acredito que nós estamos fazendo o que os nossos pais fizeram. E graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre foram muito presentes. Enfim, o pai me colocou para estudar para fora, fazer o que eu queria. Nunca disse, faça isso, faça aquilo. A minha irmã, a mesma coisa. O meu irmão não quis estudar, mas hoje toca os negócios do pai. E hoje tem a empresa dele, é um baita de um empresário também. A minha irmã está lá ajudando o pai. E eu acho assim, quando tu tem uma base sólida, né? Então, em casa que começa tudo, né? E nós dar esses compromissos para as crianças é porque a gente sonha que eles fiquem perto. Eu vou dizer para vocês, não estou criando filho para o mundo, não. Eu estou criando para eles ficar perto de nós. Eu não tenho emocional para ver eles longe. Não tenho. Mas olha, o seu pai, quando fez o que fez bem feito, né? Com certeza. Você quer estudar fora, então se prepara para poder crescer fora, né? E eu cresci. Então, ele te preparou e você foi. Eu voei. Qual é o trauma que você tem disso? Nenhum. Então, por que haveria de ter trauma? Porém, pode... se acontecer também de algum filho seu sair... Não, você vai ter, vamos ter que aceitar, aquilo lá, né? tem que aceitar, não tem Vamos ter que aceitar. Mas a gente vai procurar de tudo, né? Mas até mexeu na cadeira. Ai, Jesus amado. Vai fazer a sede longe da porteira, para não ter... Eu disse para Daila, quando começar a chegar a tuas noras, o teu genro, meu Deus, como que nós vamos dividir essas crianças com essas criaturas? Porque a gente ama eles de paixão, a gente tem eles junto com a gente. Como é que você vai dividir essas criaturas? Nós fomos viajar uma viagem de família, assim, num resort. E daí eu falei assim, por que vocês não vão brincar um pouco com essas crianças? A Heloísa disse assim, mãe, porque a gente gosta de ficar com vocês. Vocês suprem tudo. Cara, Nossa. não tem dinheiro que pague isso, sabe? E esses dias eu perguntei para eles assim, eu falei, nós estávamos subindo para a cidade. Os 3 pequenos e eu. O Thiago não estava indo. E eu falei assim, filho, quem que é a tua maior inspiração? Eu falei, mãe, é meu pai. Heloísa, quem que é a tua maior inspiração? Mãe, é a senhora, é a minha avó. Cara, não tem dinheiro que pague isso. E o sentido da vida, eu já estou realizada, sabe? E porque tu escutar isso do filho, ele com 14, ela com 11... Então, assim, a gente sabe que está fazendo um bom trabalho, indo pelo caminho do bem, mostrando o bem para eles, né? Mas o Theo foi nessa semana sexta no mercado com a Daila. E no mercado sempre tem aquela estante com flores e coisa. Tu acredita que ele comprou uma florzinha para levar para mim? Aí eu fui dar um beijo nele e agradecer ele da flor, né? Que ele tinha trazido e disse assim, vó, eu trouxe com muito amor para você. Ah, que bonitinho. Pronto. Ai, Jesus. É de cortar. Imagina. A Beatriz não está preparada para ver o neto com namorada de jeito nenhum. Eu disse para ela que eu vou ter mais ciúme eu do que ela. Sem dúvida nenhuma. Mas é bom, um sentimento gostoso, né? Ai, muito bom. Sentimento bom. Muito bom. Nós estamos quase já 2 horas de conversa, que foi bom, passou rápido. Passou Muito rápido. agradável. Muito agradável. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora depois de você. O que a senhora... o que a Daila representa para a senhora hoje? Nossa, a Daila é tudo na minha vida. É a filha que eu não tive. É a nora que eu sempre sonhava ter. Ela me cuida muito mais eu do que a própria mãe dela. Então, assim, nossa, o amor que eu sinto por ela é incalculável. Não tem. E se Deus quiser, a gente vai viver muitos anos junto, trabalhar muito tempo junto. É uma união muito, assim, que não tem o que explica. Não tem. Que bonito. É muito. Não vamos chorar, né?
Mas tudo isso faz parte, né? Faz parte. A gente se dá muito bem. Nossa, a gente senta, conversa. Tem muitas coisas que ela vem e fala para mim que ela não fala para o Tiago. Ela confia em mim de falar para mim. Então, isso não tem dinheiro que pague a confiança que a gente tem uma na outra e o amor que a gente tem uma pela outra. Bonito. E você, Daila? O que você... Eu sou muito grata a Deus, primeiro. Até eu emocionei também. Primeiro porque Deus me colocou uma família maravilhosa, né? O seu Kito era uma pessoa fantástica, o Rodrigo. Mas eu acredito que Deus já tinha tudo programado, né? Porque quando a gente perdeu o Rodrigo, quem que ia cuidar da dona Beatriz, né? Então ele já disse, não, é você e eu vou te preparar para isso. Então hoje eu cuido, minha mãe está longe, mas eu cuido da dona Beatriz como se fosse minha. E a gente, eu falo, não é uma relação de mãe e filha, porque mãe eu tenho a minha, né? Mas eu considero muito a dona Beatriz. Sim. E eu confiei nela para cuidar do Theo, cuidar do Iago, da Heloísa. E assim, eu deixo para as mulheres que estão assistindo, as que estão prestes a casar, né? Então, que façam da sogra o que elas querem, mas que seja uma relação boa. Porque se a gente quisesse uma relação ruim, ia ser uma relação ruim, né? Ia ser uma relação... E a nossa relação é muito boa. Então, e quando... Hoje nós estava no hotel se maquiando e, enfim, se arrumando para vir, né? Aí eu falei assim... Eu acho que deve ter sido 2023 que eu escutei o primeiro podcast de vocês. Aí eu lembro que eu falei para a dona Beatriz, eu falei, vó... eu chamo ela porque é um carinho, uma forma carinhosa, né? Eu falei, vó, eu sonhei um dia fazer essa entrevista. E hoje nós estamos aqui, né? E quando eu pensei em vir, eu pensei em ela vir junto, porque a nossa relação, se eu estou aqui e conquistei tudo que eu já conquistei até agora, foi porque eu primeiro tenho meu marido e tenho ela comigo. Né? E ela sempre confiou e nós sempre tivemos uma relação muito transparente. E tanto a mãe como o pai sempre falavam, não esconda as coisas do teu marido e da tua sogra. Seja transparente com eles. Vai no médico, faz alguma coisa aqui, gasta mais lá. Não tem por que eu mentir. Né? Então, o Tiago vê cartão de crédito... E a viagem, eu sempre falo, Tiago, o que tu acha? Dá para nós viajar? Não dá? Dona Beatriz, a senhora vai junto? Esse mês, agora em abril, a primeira viagem que nós vamos fazer sem ela. Todas as nossas viagens, a avó vai junto. Todas. E ela falou, me deixem sossegada um pouco em casa, eu não quero viajar. Então, eu falo assim, isso é família, né? E se nós não fosse nós se unir, pensa, Deus levou meu sogro, depois levou meu cunhado, e aí, como que seria? Quem que ia cuidar dela? Né? Sim. Então, eu acho que Deus preparou a gente para tudo isso. E eu fui criada pela minha avó. Então, eu falo que esse amor que eu deixo a dona Beatriz ter com as crianças, tem ciúme? Às vezes dá ciúme, porque até às vezes eu digo, de quem que você é? Eu sou da minha avózinha. Lá, tá vendo? Mas sabe que você está falando quem quer cuidar da Beatriz... Mas a Beatriz ainda cuida de vocês. Ainda cuida, que é uma eu coisa... já vou para 70 esse ano, né? Vai para 70 anos? 70 anos. Olha. Então, assim, marcar exame. Dona Beatriz, está na hora de fazer seu check-up. Então, médico, a minha médica é a dela. Então, a gente tem esse cuidado. Às vezes, eu me descuido um pouquinho dos meus check-up. Ela fala, está na hora. Então, assim, ter esse cuidado, uma cuidar da outra, né? Porque ela é a mãe do meu marido, né? Foi ela que Aliás, criou... você só tem marido porque ela fez ele. Porque ela, eu ia falar agora, porque ela fez ele, né? Cuida das minhas crianças. Então, assim, enfim, eu acho que essa relação, a gente trilhou ela, né? Teve dias que a gente já se estranhamos sim. Não é sempre um mar de rosas. Às vezes eu falo muito alto, né? Um dia eu falei mais alto, falei, vó, desculpa que eu falei um pouco alto. E era alguma coisa da fazenda. Ela falou, capaz, isso aí já passou. Então a gente tem essa humildade, esse né? discernimento, essa humildade de uma conversar com a outra. Quando uma errou, a outra vai lá e pede desculpa. Então, assim, eu acho que a relação é isso, né? Sem dúvida. É uma relação que é bonita, que é boa. E saudável. E saudável, muito É o saudável. mais importante. Muito saudável. E vai durar para sempre. Amém. Isso aí. Que bom. Muito bom.
Bom Enfim. demais, né, Val? Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente sempre é surpreendido em cada entrevista Cada que a gente faz, episódio né? nosso. Uma coisa que você falou que para nós também é de uma importância muito grande. Quando você chega e fala que um dia eu ainda vou dar uma entrevista lá, para nós é de um orgulho imensurável, porque mostra que a gente também está fazendo um trabalho que inspira pessoas, que motiva pessoas, e é coisa que o dinheiro não paga, né? É coisa que não tem preço. Então, para nós é um prazer enorme ter recebido vocês aqui, porque são histórias bonitas como a vida de vocês que vai ajudar outras pessoas. E motivo para a gente continuar fazendo o que a gente faz, né? Não é só, somos só eu e o Roberto, temos aqui, você está vendo, o Rafael, o Tiago aqui, tem o Renato, que não está aqui com a gente, o pessoal da agência. Assim como vocês têm a estrutura de vocês, é muito importante. Hoje eu estou fazendo uma entrevista feliz pela história que nós conhecemos de vocês e pelo que você falou de querer vir aqui estar com a gente. Muito bom. Muito obrigado. E foi o que nós conversamos, né, nos bastidores aí. A palavra tem poder, né? Tem. Então, a gente preza muito isso porque as crianças, eu digo, hoje está uma geração assim que, se eu trabalhar para amanhã, tá bom, né? Eu nunca me contentei com o pouco. Eu sempre quis mais e mais, e buscar, e crescer, e buscar estudo, e buscar curso. Nós saímos do Mato Grosso em janeiro, viemos para São Paulo fazer um treinamento com a G4. Então, assim, a gente sempre está em movimento, né? Importante. Então, eu sempre pensei em buscar mais, né? E a primeira... eu vou te dizer, eu não sou muito de treinar, de olhar muito para a saúde, mas a gente vai se aproximando dos 40, vai mudando, né? E aí eu sempre vou na academia. É o único momento que eu desligo o telefone do mundo e conecto em vocês. Ah, que legal. E assim, eu escuto só o podcast de vocês. Bom. E aí é algo que assim que inspira, que dá às vezes dá um insight para alguma coisa. Vocês continuem fazendo isso, que vocês vão longe. Obrigado. Vocês iluminam a vida de muitas pessoas, de produtores e produtoras como eu, como Dona Beatriz. Muito Vou começar a escutar também quando vou fazer esteira. Viu? Agora tem que começar a fazer esteira, né? Não, Não, eu detalhe. já faço. Já vai? Todo Ela dia. levanta às 5, 6 horas da manhã. E sabe que hora ela faz? Às 9 da noite. Às 9 da noite. Você faz às 9 da noite? Ela Para diz que dormir, já dorme. Porque eu trabalho o dia inteiro, eu caminho e faço. Não, vocês não têm noção o que eu faço na fazenda. Eu imagino. Vocês têm que ir lá Eu para não ver. tenho noção, Nós mas eu temos que ir imagino. lá. Nós vamos. vocês Nós vão. Nós vamos. vamos marcar, combinar uma data para a E gente ir lá. depois, às 9 da noite, é um horário que ninguém vai me incomodar. É verdade. Na fazenda Olha, já ninguém mais dá. eu quero esses doces. O pudim, porque minha mãe faz um pudim bom demais da conta. Chico eu Balanceado. quero comer O Chico o Balanceado. Chico Balanceado. Esse aí. Cuca, manteiguinha da Você faz manteiga lá também? caseira? É? Claro. Ah, vai ser bom. Mas tem uns pãozinhos assim que nós chamamos de manteiguinha aqui, aquele. O pão que é manteiguinha? Mas a manteiga caseira também. Faz também? Sim. Ih, Walter, não vai ser bom, hein? Vou com a mala tem que grande. ser um final de semana, viu? Não, vamos passar Tem o que final ir de semana. sexta, sábado, domingo. Mas tem onde Eu ficar tô lá? pensando numa mala grande Claro já. que tem. Hã? Vou levar. Vocês vão ficar lá em casa. né? Tem. Não, Sexta, vocês vão ficar sábado, lá- domingo? Sexta, sábado, domingo. Só vocês marcadas. E eu não vou parar de incomodar até vocês passarem a data. Pronto. Pronto. Agora ferrou. Tá combinado. Porque é lembrado. Bom, o problema é que pode ficar só 3 dias. Não pode ficar uma semana. E eu digo pra vocês podiam fazer um podcast lá na fazenda e levar o Thiago e o Rafael. Ah lá, pronto. Aí. Agora o Thiago, agora ele que vai encher o saco. Agora vai ficar toda hora perguntando que dia que vai. Mas, gente, Verdade, gente. Olha, vocês vão ver, tem tanto lugar bonito lá. Não, né? imagina, Tanta imagina. coisa assim que vocês Vai ser podem um fazer. prazer. Vai ser um prazer. nós vimos pra feira lá e não fomos. Não fomos, acabamos não sabe. indo. Aí, ó, quem quiser se informar, o Instagram. Tem o Instagram da Daila, que é @DailaDelay, o Delay ali com 2 L's, né? E da Jatobá. empresa, @Jatobá Agronegócios _. Então entre em contato com elas aí, por aí. Quem quiser saber mais coisas, fizer perguntas para elas, pode fazer. Aí. Mandem para ela, porque eu sou desligada de telefone. Muito bem.
Aí eu passo o WhatsApp. Vai começar a ficar tem ligado Instagram, agora. vou ter que Vai ter que ativar o Instagram, Tem que Walter. fazer o Instagram É. mesmo. Aliás, nós vamos fazer os cortes aqui, vai ter collab com a Jatobá e com vocês, você tem que acompanhar. Eu queria agradecer demais vocês terem vindo lá do Mato Grosso, aqui para Marília. Eu sei o trecho que vocês fizeram, pegaram avião, foram para Guarulhos, pegaram um carro, vieram até aqui em Marília. Agradecer, tá, para vocês terem feito esse episódio com a gente, que para nós foi um aprendizado enorme. É enriquecedor. Tá? Muito enriquecedor. E garanto que pro pessoal também que vai assistir, vai ser muito bom. Então, agradeço de coração a vocês duas, viu? Obrigado, Roberto. Obrigado, Walter. Ai, não tem como não agradecer a Deus essa oportunidade também, né? Porque se não fosse Deus, a gente não estaria aqui. E eu falo que a gente tem um propósito, né? E ele mandou esse propósito para mim, para vocês e para dona Beatriz. Então, gratidão a Deus, primeiramente, por esse momento. E vamos esperar vocês lá no Mato Grosso. É isso aí. Obrigado também. Do fundo do coração, a gente nunca espera o que a vida nos apronta, né? Sim. E eu disse para a Daila, Daila, vai você? Não, a senhora vai junto, porque a senhora vai junto e tá. E foi muito bom. Que bom. Foi ótimo. Que bom que Conhecer vocês, poder trazer um pouco da vida, do que a gente passou, do que a gente pretende fazer, como é que a gente fala? Do que a gente quer buscar mais, né? E esperamos a visita de vocês. Vamos lá, com certeza. Obrigado. Obrigado. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.